Já já o Tigrão vai começar falando do Guarani, que vai estar na TV. A TV Bandeirantes vai transmitir. Tem um campeonato que a Band transmite, é o Saudita, né? O Sauditão. Michuruca. A audiência vai aumentar porque vai começar a Série C. Quando terminar aí o campeonato da Arábia Saudita, o Batista vai entrar em cima, hein? 17 horas na íntegra. Tombense, Guarani, Tigrão, CH, Batista e grande equipe. Tá ok? Aqui na Rádio Bandeirantes, vamos fazer o Guarani com Leandro Boles. Informações do Majestoso com Roger Williams para Ponte Londrina. E hoje, um convidado especial, Marco Aurélio Jacozinho. Vai ser o nosso comentarista no Majestoso. E a produção foi precisa, viu? Foi muito precisa, porque quarta-feira, hoje é dia 30, né? Na quarta, dia 27, fez exatamente 25 anos que Marco Aurélio Jacozinho fez o gol lá antes da bola ultrapassar o meio de campo. Ele chutou, encobrindo o goleiro Veloso contra o Atlético Mineiro. E a Ponte venceu aquele jogo por 3-2. Foi um gol que mereceu placa. E ele, mais uma vez, já esteve algumas vezes com a gente, ele comentando ao lado de Roger Williams, tá bom? Meus amigos, então é o seguinte, já vamos falar da Ponte também. Breno Beretta vai estar no Majestoso, aqui com o Tombense Guarani, o Boles, CH e também o Pedro Piscinato. Vou falar também daqui de Atos Monteiro, que faleceu essa semana, 93 anos, uma lenda na Ponte. Não é nossa época, década de 50. E tem algumas coisinhas para falar do Atos Monteiro, grande, que ficava ali na Barão de Jaguara. Tem o Café Regina, tinha a Padaria Orli, hoje não tem mais. Aquele monumento túmulo de Carlos Gomes, o Atos não saía dali. Toda manhã ficava ali, mas depois ele ficou doentinho. E depois de muito tempo já não ia mais lá na Barão de Jaguara. Mas marcou 3 gols, um derby e algumas histórias interessantes, tá bom? Oi, Tigrão, começa com você o Concentração. E aí, Tombense e Guarani, você vai estar na TV, hein, Tigrão, comentando. Um abraço! Boa tarde, Edu, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos do Concentração. Grande decisão lá em Tombos, né? O Guarani enfrentando o Tombense, já rebaixado, todo mundo sabe. É um jogo aparentemente tranquilo para que o Guarani vença, mas ele apresenta aí as suas armadilhas. E a gente espera que o Guarani consiga ter total concentração, consciência da importância do momento, que possa vencer a partida. A gente já tem aqui um esboço de time, um time provável, né? E é um 4-3-3, indo para cima, jogando com 3 atacantes. Deve vir o Giovani no meio. Eu acho que é acertada essa decisão do Matheus Costa, o jovem treinador do Guarani, colocando o Giovani, o ex-Giva, no lugar exatamente do Isaac, né? Eu acho que é acertada essa decisão. Ele não mexe com o Kelvin, então vai de Kelvin, Giovani, Diego Torres, aí tem o Mirandinha, tem o Bruno Santos e tem o Cauã Jesus. Acho que está muito bem escalado o Guarani, que não vai ter o Cicinho, mas vem o Lucas Justin, que acho que substitui, se não a altura, mas sem maiores problemas. Então, um jogo sensacional, tanto nas ondas do rádio, no YouTube, como também na tela da Band para todo o Brasil, pelo Band Play. E a gente espera que o Guarani faça uma grande partida, que não caia e não pise em ratoeiras, que não caia em armadilhas, que vença o jogo. Essa é a tendência natural contra um time esfacelado emocionalmente, que já não aspira mais nada, que está aí terminando o campeonato de uma maneira melancólica, já matematicamente rebaixado. Mas tem o bicho, tem a mala branca, tem aquilo outro. Eu não sei se times da Série C estão com essa bala aí para mandar mala branca. Alguns deles não estão nem pagando salário, né, para os seus próprios jogadores. Como é que vai arrumar dinheiro para pagar mala branca, para incentivar? De qualquer forma, é bom ficar esperto. Eu acho que o Guarani vai ganhar o jogo, vai se classificar, vai se posicionar no grupo da Ponte, que já está classificada há 2 rodadas, e teremos mais 2 derbys aí, e talvez um derby já no próximo sábado. Tudo isso é especulação.
Vai depender dos resultados, mas está muito encaminhado para que tenhamos 2 derbys nessa segunda fase. E aí, quem sabe, na largada, já na primeira rodada da segunda fase, isso vai depender, claro, da elaboração da tabela por parte da CBF, mas pode ocorrer um derby no próximo sábado, por exemplo, com transmissão pela Band. Você já imaginou, Edu, que tamanho e que altura que vai ficar essa labareda aí? É isso. Vai lá. Eu volto daqui a pouquinho, quero falar um pouquinho da Ponte também, se você me permitir, claro. A Ponte cumprindo tabela contra o Londrina no estádio Moisés Lucarelli. Não, senhor Tirão, pelo amor de Deus, eu que agradeço. Já o senhor vem com a Ponte, sim. O senhor vem com a Ponte. Ao meu lado aqui, o CH, o moço de Jundiaí. E preparando aqui uma bucha logo de cara. Eu ia perguntar se tem mala branca na Série C. Ele já me respondeu em off aqui. Edu, os caras não tem dinheiro pra colocar o time em campo. Vai ter dinheiro pra... Porque é o seguinte, quem que vai oferecer dinheiro pro Tombense? O Brusque só depende dele. O Ituano só depende dele. O Floresta, que é o 9º colocado, são 8 que se classificam. Em vez de oferecer dinheiro pro Tombense, vão oferecer dinheiro pro adversário do Brusque. Vão oferecer dinheiro pro Náutico, que pega o Ituano, né? O Botafogo da Paraíba também tem chance, o Confiança tem chance, né? Eles estão fora do G8. Eu não acredito na tal mala branca. É mala branca, né, CH? Um abraço, boa tarde, CH. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Edu. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. É o seguinte, sabe no que eu acredito? No profissionalismo do Marcelo Cabo e dos jogadores. Nós entrevistamos o Cabo nessa última sexta-feira, técnico do Tombense, e ele deixou muito claro... Não, Chamusca. Desculpa. Não, é que eu vi... Chamusca, Marcelo Chamusca, eu falei Cabo, né? Desculpa. 2016 subiu com o Guarani, ele? Isso, esse mesmo. Me perdoe, Edu. Não, mas me perdoe. Que eu agradeço, mas, o Chamusca, ele deu entrevista pra gente ontem, e ele acabou deixando muito claro o posicionamento. Olha, eu cheguei faltando 7 rodadas, os dirigentes sabiam que era muito difícil reverter a situação, que já era muito crítica, mas ele colocou, eu não assisti os 7 jogos ou os 6 últimos jogos do Tombense para dizer ou para avalizar o que ele falou. Ele disse, textualmente, o time subiu de produção. Então, tecnicamente, evidentemente que você pega o elenco do Tombense, é um elenco que tem poucas chances de complicar o Guarani, se o Guarani jogar futebol, Edu. Agora, nas mãos do Tomás, eu percebi, aliás, não sei o que aconteceu aqui, aonde você ouviu o Tomás é Matheus. E aonde você viu o Marcelo Cabo, eu falei Marcelo Chamusca. Tudo bem? É Matheus Costa, o treinador do Guarani. Não, eu anotei errado aqui. Eu não sei mas porquê. eu confundo também. É Matheus Costa, é isso? Isso. Mas então, não, melhor. Nos 3 jogos que ele acabou efetivamente trabalhando, o time melhorou. Melhorou de desempenho o Kelvin, melhorou de desempenho o Diego Torres, o Mirandinha, não é? Subiu de produção o Cauã e ele transformou da água para o vinho o Isaac. Eu acho que isso tem muito peso. O Isaac não joga hoje, o Cicinho também não. Na lateral direita não devemos ter maiores problemas com o Justin. Joga, dá conta, não é o Cicinho, mas é um cara que não compromete. Zaga igual, volta o Emerson Santos na lateral esquerda e o problema está nesse meio campo. Agora, se entrar o Giba ou qualquer outro jogador, Edu, o time tem que desempenhar com a coragem e confiança que jogou os últimos 2 jogos. Não é? Time com personalidade, com coragem. O time está mobilizado. A gente tem informações seguras extra-campo que tudo que é possível fazer, a diretoria está fazendo. Inclusive, foi com antecedência o Guarani lá para Tombos. Inclusive, já fez um treinamento de reconhecimento do estádio lá. Então, isso significa, na prática, o quê? Pouca coisa. Mas você percebe que tudo que é possível ser feito, a diretoria está colocando à disposição dos jogadores, que precisam fazer uma coisa só: jogar futebol. Acho que não tem maiores problemas na escalação. Eu tenho certeza que o Marcelo vai encontrar dificuldade, o Chamusca, com o trabalho do Matheus Costa, porque o Matheus, nas partidas que teve desde a primeira,
ele mudou também taticamente o time. Então se você tivesse que perguntar, Carlos Henrique, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que o Guarani vence. Eu não tenho convicção porque eu não tenho bola de cristal. Tudo pode acontecer numa partida de futebol. A arbitragem interfere, a gente não sabe essa história da mala branca, mas eu não acredito que o time vá correr mais, o time do Tombense, porque recebeu esse ou aquele prêmio. Você pode, entendeu? Jogador comum, e o Tombense, com todo respeito, tem jogadores comuns, e o Guarani tem um elenco melhor, você pode estar turbinando os caras que tecnicamente eles pouco podem apresentar ou acrescentar. Então é nisso que eu acredito. Agora, se o Guarani não jogar futebol, se for desatento, se achar que já ganhou do Tombense, jogar com empáfia, com um salto alto, aí a coisa pode complicar. Mas não acredito nisso não, Edu. Olha, eu queria falar agora sobre a Ponte. Já já o Tigrão vem no comentário dele. Eu falei do Watson Monteiro, né? Faleceu essa semana, 93 anos. O Watson sempre ali na Barão do Jaguara, ali perto do Café Regina, que eu falei, da padaria ali que não tem mais, ali próximo do Monumento Túmulo de Carlos Gomes. E o Watson tinha um carinho muito especial, porque sempre que eu passava ali, a gente conversava, ele fazia uma referência ao meu avô, Pedro Pinheiro, e ele tinha um carinho enorme pelo meu avô. Watson Monteiro, década de 50, grande atacante. Ele foi mais do que um jogador que fez 3 gols no derby. Estamos em junho de 52. O irreverente Watson Monteiro, que tinha um gênio forte. Além de grande atacante, ele também foi um grande jogador de basquete. Não era à toa que a Ponte tinha uma quadra de basquete ali no gol do fundo, que tinha toda uma representatividade aquela quadra. A Ponte, certos tempos, se virou também como time de basquete. A Ponte foi campeã estadual de basquete com Watson Monteiro. A Ponte teve também, naquela época, a Ponte foi campeã estadual invicta, amadora do estado, com o Nico, técnico Nico à frente, e tendo o Watson Monteiro como atacante. Na época foi, assim, uma conquista relevante. E o Watson Monteiro, fiz questão de dar uma passadinha no seu velório, e lá estávamos numa roda de grandes contadores e causos, entre eles Zaiman de Brito Franco. E o Zaiman, professor e mestre Zaiman, que eu tive a grande honra, quando em 82, começando no rádio, na Rádio Cultura, lá estava Zaiman de Brito Franco, baita jornalista, e ele contando que nesse derby de 52, foi no domingo, e o Watson gostava da noite. Gênio forte. Teve um baile no tênis clube. E o Watson saiu da concentração. Foi pro baile. E a irmã da Ponte foi atrás dele. Nossa senhora, o Watson queria morrer, cara. Ele ficou bravo pra caramba, aí encheram o saco dele. Você tem que sair daí, ficou, dançou, mas deixa em paz. Eu não sei se ele ficou mais, eu sei que ele falou o seguinte: vocês vão ver o que eu vou fazer amanhã. Começou o derby, com 30 segundos ele fez o gol. Marcou mais 2, marcou 3 no primeiro tempo, e o quarto gol é que o Sabará antecipou a ele, senão ele que tocaria também, faria o quarto gol. E ele brilhou, da Ponte foi para a Portuguesa, na Portuguesa teve um ataque com Julinho Botelho, Simão, Pinga, fez muito sucesso. E ele teve um jogo contra o Corinthians que ele estraçalhou. E Zezé Moreira era o técnico da seleção brasileira para a Copa de 54. E ele foi ver um jogador do Corinthians, Baltazar. Mas ele gostou mesmo do Watson, mas ficou quieto, não dava para convocar. Quando o Zezé Moreira saiu da seleção, foi para o Fluminense. E quando chegou lá, a primeira contratação que ele pediu, Watson Monteiro. E Watson foi contratado pelo Fluminense, jogou com o Tele Santana, mas era irreverente. Gostava da noite, não tinha jeito. E algum problema aconteceu. A versão correta, porque o Watson saiu do Fluminense, virou lenda. Porque na sede Fluminense não podia o jogador andar de chinelo, talvez ele tivesse entrado de chinelo, foi barrado, ficou bravo e veio embora. Ou porque saiu da concentração para ir a algum baile. Mas o Watson, dizem, né? Não é da minha época, mas foi um grande atacante. E passando ali, na Barão do Jaguara, sempre cumprimentava e tal, quando o Rirena marcou os 3 gols em 2003, igualou o feito dele. E o amigo Batista conseguiu, com muita proeza, trazer o Watson aqui pro programa da TV. E ele veio.
Mas não era fácil falar com o Atis. O Atis não falava de futebol e principalmente da carreira dele. Não me pergunte nada, mas o Batista conseguiu trazer. Já foi um grande feito. E eu sempre passava, o Atis, eu não gostava. Um dia eu falava, Edu, eu vou falar uma coisa pra você, mas você não conta pra ninguém. Mas como ele acabou falecendo, agora eu vou contar. Ele falou pra mim, eu não queria ir pra Portuguesa. Nós estamos em 1954. Acontece, Edu, que ia ter um jogo no Pacaembu e tava tudo acertado pra Ponte ganhar. A Portuguesa entregava desde que eu fosse negociado com a Portuguesa. Esse jogo foi no Pacaembu. Alguns titulares não foram, nem o Otto Glória, que era o técnico, foi. Nós ganhamos de 4-1. E ele, pelo menos um gol o Atis fez. E ele me contou essa história e tal, e eu recorri ao Stefan Campineiro, historiador, lançou livro do Mestre de Cá, majestoso, 70 anos, Ponte Preta, a torcida que tem um time, ele e o André Pécora, só que o majestoso só foi do Stefan Campineiro. E o Stefan, brilhantemente, ele respondeu o seguinte: eu nunca tinha ouvido essa história, mas acredito que Atis tenha se referido ao jogo de 31 de janeiro de 53, esse mesmo. 31 de janeiro de 53, em que a Ponte venceu a Portuguesa por 4-1 no Pacaembu. Esse jogo foi válido pela última rodada do Paulista de 52. E embora a Ponte não tenha feito, olha lá, foi o último jogo do Paulista de 52, mas foi jogado em 53. E embora a Ponte não tenha feito uma grande campanha, ela não dependia da vitória nesse jogo para escapar do rebaixamento, considerando que ela terminou o campeonato em 11º lugar, com 16 clubes. A Ponte terminou o campeonato com 23 pontos, enquanto os rebaixados foram o Jabaquara com 20 e o Rádio com 19. Considerando que a vitória naquela época era 2 pontos, a Ponte chegou à última rodada já livre do rebaixamento. Mas a impressão é que a Portuguesa tenha jogado com um time misto. Dos Cobras, só identifiquei Djalma Santos, Brandãozinho, Nininho e Pinga, tá? Atis marcou um gol nessa partida. Aí diz aqui, mas aí ele não estava negociado com a Portuguesa. Ainda disputaria 3 amistosos com a camisa da Ponte no final de março de 53. A partir de abril, o Atis foi negociado com a Portuguesa. Depois disso, o Atis ainda voltou para a Ponte em uma rápida passagem em 59, depois que ele teve essa passagem pelo Fluminense. Daí hoje, do motivo de 1 minuto de silêncio majestoso pelo passamento do grande Atis Monteiro. Oi, Tigrão, sim! E esse Ponte Londrina? Então, Edu, é cumprimento de tabela, né? A Ponte fez aí o seu papel, acumulou pontos, vem nessa crise financeira aí preocupante nesse momento já decisivo do campeonato, é uma pena, mas ela fez um campeonato de somatória de pontos, ela antecipou a conquista dos pontos e está aí numa situação muito boa, 33 pontos, vai ficar em segundo ou terceiro e hoje faz um jogo, digamos assim, protocolar, apenas um jogo de cumprimento de tabela contra o Londrina, que também já está classificado. Então eu acho que é uma ótima oportunidade para que a Macaca teste alguns jogadores, o Gé tá fora, né? Sentiu uma coisinha do pé aí, sabe como é que é, né, Edu? Jogo que não vale nada, dá dor na sobrancelha, é aquela miguelagem que a gente conhece dentro do futebol, e eu espero que realmente seja isso, para que não seja uma contusão grave, que o Gé, que é um jogador importantíssimo, dentro desse elenco da Ponte, do esquema tático, é o cara que faz os gols, é o cara que abre os espaços, que não seja nada sério, que seja só aquela caspa no joelho, né? Para que ele possa estar na plenitude da sua forma física e médica e clínica para aquilo que realmente interessa, que é a fase que vem por aí de 6 rodadas e que já vai definir essa segunda fase, os 4 que sobem da Série C para a Série B no ano de 2026. Então eu acho que o torcedor da Ponte deve ir lá e acompanhar, deve comparecer ao Moisés Lucarelli. Sabe por quê? Porque é uma grande oportunidade de ver alguns garotos promissores aí que a gente tem a informação de que o Marcelo vai utilizar, né? É isso. O treinador da Ponte está dando brecha por opção e também por falta de opção. Olha como são as coisas. A Ponte perdeu alguns jogadores, está no transfer ban, não pode contratar ninguém, não pode inscrever ninguém enquanto não liquidar essa pendência.
não tem como fazer isso, é uma questão de uma penalidade. Então, está usando aí, principalmente nesse momento, eu acho que é inteligente, né? Está utilizando alguns jogadores que vêm se destacando na base. Então, se o torcedor da Ponte acha que não há motivo nenhum para ir ao estádio Moisés Lucarelli, porque o jogo é um amistoso praticamente, é só um cumprimento de tabela, não vai mudar nada a Ponte ganhar, empatar ou perder, porque ela já alcançou o seu objetivo de classificação, depois começa tudo do zero, e aí o buraco é mais embaixo. Então, se o torcedor não tinha motivo para comparecer, agora ele tem. Vai lá ver a molecada, avaliar, ver como é que está essa base da Ponte, como é que estão essas revelações, aplaudir e dar moral para esses meninos aí, e tomara que a Ponte vença. Vencer é sempre bom, mas é um jogo muito tranquilo, é um jogo de cumprimento de tabela realmente, e que vale para que a gente possa poder avaliar essas caras novas, esses potenciais talentos que a Ponte está trazendo aí da sua base para atuar no time de cima. Aliás, isso é tradicional na Ponte, muita gente virou as costas, mas é a salvação do clube. É aquilo que pode, daqui a pouco, colocar a Ponte num momento melhor do que esse que ela está vivendo, sobretudo do ponto de vista econômico e financeiro. Edu, um abraço. Daqui a pouquinho estaremos aí na tela da Band, no Band Play, para todo o Brasil, para esse jogo decisivo. Esse sim, esse depende, o Guarani depende do resultado. Guarani e Tombense na cidade de Tombos. Edu, um grande abraço para você e um abraço para os amigos da Bandeirantes. Outro Tigrão, muito obrigado, verdade, hein? A TV Bandeirantes vai mostrar Tombense e Guarani, hein? Só que vai entrar às 5 da tarde, porque está sendo mostrado aí o Campeonato da Arábia Saudita. Informações da Ponte, alô, Breno Beretta. Oi, Edu, um abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui no Concentração da Rádio Bandeirantes. A Ponte daqui a pouco às 17 horas vai encarar o Londrina, jogo importante, última rodada dessa primeira fase da Série C. Na última rodada contra o CSA, o Elvis e também o Gé não puderam jogar, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O Elvis volta a ficar à disposição e o Gé, eu não sei se ele nem vai ficar no banco de reservas pelo seguinte: eu recebi a informação que ele pode ser vetado pelo departamento médico. Com isso, o Matheus poderá ganhar a primeira oportunidade entre os titulares. O Matheus, que atuou na última partida, deu aquele lançamento para o Diego Tavares no segundo gol da Ponte Preta, e ele é um atacante importante da base da Ponte. Ele fala sobre esse momento que ele vive na Macaca. É muito boa, né? É tudo que eu sonhei, muito gratidão aqui por esse clube. É tudo que eu sempre quis, né? Tá num time profissional, batalhei bastante para chegar e quando chegar agora agarrei a oportunidade. Passei por muita coisa, vim de São João da Boa Vista, treinei bastante tempo lá num clube chamado Palmeirinha, passei por lá desde os meus 9 anos, com 11 eu fui pro Corinthians na base, fiquei lá até os 14. Aí eu vim pra Ponte com 14, joguei com 15, com 16 eu voltei pro Corinthians, aí infelizmente não deu certo, voltei aqui com 17 e agora cheguei aqui. Graças a Deus. Bom, Edu, suspensos para o jogo de hoje. Arthur e Léo Oliveira suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Simon foi expulso, também está suspenso. E vale lembrar que tem 2 jogadores pendurados, que se tomarem cartão hoje, por exemplo, ficam de fora da primeira partida da próxima fase. O Léo Kovic e também o Danley Santos. A provável formação da Ponte, até porque o Marcelo Fernandes testou algumas opções durante a semana, pode poupar jogadores titulares até para ver esses atletas que não vêm sendo muito utilizados. Diogo Silva ou Pedro Rocha, Pacheco ou João Gabriel, Wanderson e Sérgio Rafael na zaga e o Kevin na lateral esquerda. No meio-campo, Rodrigo Souza, Luiz Felipe ou Gustavo Teles, Elvis ou Serginho. Lá na frente, Bruno Lopes, aí a dúvida, se o Gé não tiver condições, vai o Matheus, e na frente o Toró, que vem muito bem nos últimos jogos marcando gols, ou o Diego Tavares, que foi bem também
contra a equipe do CSA. A gente só vai saber a escalação 1 hora antes do jogo, ou seja, a partir das 4 da tarde. Do outro lado, tem alguém que conhece bem a Ponte, né, Edu? Até porque o Roger, treinador da equipe do Londrina, é nascido e criado na Ponte, né, da base da Ponte Preta, e ele fala sobre esse momento do Londrina e também sobre a possibilidade de contratação de reforços até o dia 2, até porque a janela fecha na próxima terça-feira, no dia 2 de setembro. Que é uma semana de fase final, né? Porque possivelmente possa ser um dos nossos adversários. Então, valorizar o que foi feito e ajustar o que precisa ser ajustado. Pode ser. A gente está atento ao mercado, a gente vai precisar de mais 1 ou 2 peças aí que a gente deixou para o final. Pode ser que a gente vá no mercado no 9. Um cara que já trabalhei, que vai confiança, um cara que eu sei que vai entregar muito, principalmente que é disposição. Vamos ver, a gente está de olho no mercado aí. Eu acho que o que fica para análise da semana de correção é a última bola, né? A gente precisa caprichar, a gente precisa de um pouquinho mais de força assim, para passar a bola para dentro, sabe? Uma equipe que cria como a gente, cara, não pode lamentar não vencer um jogo desse, sabe? No primeiro tempo, talvez acho que foi o meu primeiro tempo como treinador do Londrina aqui, cara. Forte, as ideias acontecendo, a gente dominando o adversário, mas é isso, o jogo, o detalhe são as duas e a gente vai trabalhar com capacidade nessa última bola. Foi bom, aconteceu, falei ali dos caras, né, que a gente tem que estar em alerta. Ainda há tempo de perder 2 pontos, né, mas daqui a duas rodadas, daqui a 15 dias não, a gente não pode vacilar, não pode perder esses pontos, principalmente dentro de casa, né? São os detalhes que vão fazer a diferença com o acesso, a gente tem que dar ponto para isso. Bom, Londrina também está classificado à próxima fase, mas é claro, quer vencer a Ponte Preta hoje no estádio Moisés Lucarelli. A bola rola às 17 horas, transmissão exclusiva no YouTube da Rádio Bandeirantes para Ponte Preta e Londrina. Valeu, Edu! Sim, valeu. Temos que dar uma faturada ou não? Vamos dar uma faturada? Ou não? Tem? 2 minutos? 1 minuto e meio... 1h45 a gente volta com as escalações. Agora 16h07. Você está na Bandeirantes em Concentração. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Concentração. Edu Pinheiro. Vamos para as escalações. Todo mundo jogando às 17 horas, hein? Lá em Tombos, Tombense e Guarani. Depois da escalação da Ponte, começando então pelo Bugre. Atenção, maestro.
Nossa, essa é antiga, hein? Você nasceu em que ano, Pepe? 2002, Edu. Quanto? 2002. Isso aí é década de 50, década de 60. Ah, o Guarani vai jogar. Olha aqui o Elton. Aê, vai pro... Como é que chama o guitarrista aí, ô? É Bruno... Ih, obrigado, CH. Bruno Guzmán. Oi, Bugra escalado. Vamos lá, Pepe. Guarani escalado com 3 novidades em relação à última partida. Guarani, técnico Matheus Costa manda a campo Guarani com Dalberson no gol. Lucas Justin na lateral direita substituindo Cicinho. Dupla de zaga, Rafael, camisa número 3. E Alan Santos, capitão com a 4. Na lateral esquerda, o Emerson volta ao time titular depois de cumprir suspensão. No meio de campo, Kelvin com a 5. Giovani com a 8. Giovani e Giva substituindo o suspenso Isaac no meio de campo do Guarani. E armando esse time, o argentino camisa 10, Diego Torres. Lá na frente, o mesmo trio de ataque que vem jogando, Cauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos. Repetindo o Guarani de Dalberson no gol, Lucas Justin, Rafael, Alan Santos e Emerson, Kelvin, Giovani, Diego Torres, Cauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos. No banco de reservas, o técnico Matheus Costa tem à sua disposição 2 goleiros, Andrei, também o Emerson Júnior, além de Lucas Rafael, Márcio Silva, Vitinho, Cadi, Lucas Martins, Pablo, Ryuta Takahashi, Gabriel Silva e Luiz Miguel. Edu. Vai que o Dalberson se machuca, né? Vamos levar mais um goleiro. Vamos lá. Tá aí o Guarani. Vamos ao Tombense. Pode ir adiantando, PP, só pra... Tombense escalado pelo técnico Marcelo Chamusca com Douglas Marques, camisão no gol, Júlio Henrique com a 2, Fernando com a 3, capitão Wesley Marte com a 4, Claudinei com a 5, Dudu Mandai meia dúzia, Pedro Oliveira com a 7, Fabrício Dias 8, Rafael Lucas 9, Jefferson Renan com a 10 e Anderson Ligeiro com a 11. No banco de reservas tem o Vinícius Dias com a 12, Breno Roma com a 13, Tarcísio 14, João Vitor 15, Kaique 16. Rapaz, esse 17 aqui, hein, Edu? 17? Como é que é o número dele? 17. É César, seu César. É o César. É, César com Z ainda. Cleiton com a 18, Jupi 19, Adson Ferreira com a 20, Luiz Felipe 21, Mandovani 22 e Davi Schneider com a 23. É só torcer pro 17 não entrar. Vou chamar de César. É, vou seu falar César. Ah, com Z ainda. Quem que apita, PP? Olha o apito. O apito, só um minutinho, Edu. Quem apita vai, Lucas Paulo Torezin. Do Paraná. Bingo. Torezin, isso mesmo? Lucas Paulo Torezin, isso, do Paraná. Ele mesmo. Ele apitou, inclusive a gente trouxe aqui no Esporte em Debate essa semana, um árbitro muito experiente. A CBF trouxe um árbitro grande, apitou diversos jogos de Série A e chega para apitar o primeiro jogo de Série C nesta temporada, Edu. Segura, PP, até já. Até já. Atenção, majestoso, Breno Beretta, você me ouve? Oi, Edu, estou te ouvindo, Edu. Então, por gentileza, um grande abraço, prazer em tê-lo aqui. A escalação da Ponte. Um grande abraço para você também, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, já ao vivo falando do estádio Moisés Lucarelli. Deixa eu passar aqui a escalação da Ponte Preta, Edu, definida e escalada pelo técnico Marcelo Fernandes. Diogo Silva 12, Pacheco 28, na lateral direita, na zaga Wanderson 34 e o Sérgio Rafael meia dúzia. Na esquerda, 62, Kevin. Aí no meio campo, 27, Luiz Felipe. 5, Rodrigo Souza. E 10, o capitão Elvis. Lá na frente, o Toró, 17. O Bruno Lopes, 77. E o Matheus, tendo a oportunidade com a camisa número 18. Como eu trazia, Edu, agora há pouco, né, o Gé não tem condições de jogo, tá entregue ao departamento médico, ele que volta de suspensão, mas não tem condições de jogo. Então o garoto Matheus ficando aí como titular, tendo a oportunidade junto com o técnico Marcelo Fernandes. Quer o banco também, Edu? Oi, sim, por gentileza. Vou passar o banco, Edu. Sim. Pedro Rocha 1, Edson 3, Diego Tavares 7,
Caio Canga, 11. João Gabriel, 20. Rômulo, 21. 33, Pablo. 35, Gustavo Teles. 36, Lelkovic. 37, Serginho. 80, Pedrinho. E 99, Ricardo Oliveira. Tá, o Serginho voltando, né? Mas tá no banco. Isso, no banco. De menino, o que tem? O Matheus começa jogando. O Matheus, ele participou lá do jogo lá contra o CSA, né? Foi ele que deu... Edu? Oi? Exatamente, foi ele que deu o passe, ele é ambidestro, né? Deu um belo passe da esquerda para a direita pro Diego Tavares, que deu aquele pique absurdo e acabou sofrendo o pênalti, né, Edu? Tá, então Pedro Rocha, feito na ponte, Edson, menino da base, zagueiro, é isso, né? Edson. Isso, Edson, zagueiro. Diego Tavares, o Diego Leão, até respondendo, muita gente perguntou por que ele não tá no time se ele é um dos melhores zagueiros que tem da base. Porque ele tá no DM, por isso que ele não subiu pro time profissional ainda, viu, Edu? No banco tem ainda o Caio, é Ganga que fala? Isso, Ganga, Caio Ganga. O João Gabriel, que é da base. Sim. Rômulo, quem que é Rômulo? 21? Rômulo... Quem que é Rômulo? Ah, Rômulo é volante da base. Isso. O Pablo, quem que é Pablo? Pablo... Peraí que eu tenho aqui. Todos aqui. Não, é zagueiro da base. Zagueiro da base. Peraí. Gustavo Teres já jogou um pouquinho volante. Isso. O Lelkovic veio de Limeira, Serginho retornando. O Pedrinho é o meia da base, disputou a Copa São Paulo. Meia da base, exatamente. E Ricardo Oliveira, quem que é Ricardo Oliveira? É aquele que foi contratado, Edu, no começo do ano. Ricardo Oliveira, lembra dele? Só que ele não teve a oportunidade ainda. Se quiser, eu passo até a ficha dele aqui, ó. Não, só pra saber, tanto jogador, eu não me lembro, eu não sei se ele foi contratado no começo do ano e sequer ficou à disposição no banco de reservas, acredite se quiser. Tava aí no grupo. Ele é atacante? Ele é atacante, ele chegou com o Alberto Valentim, ó o dia que ele foi anunciado aqui, ó, há 5 meses, no dia 25 de março de 2005, atacante Ricardo Oliveira, contratado para a Série C. Para se ter uma ideia, ó, 22 anos, a aposta da diretoria na época estava no Carajás, onde disputou o campeonato paraense, viu, Edu? Vinha treinando, nunca ficou nem no banco de reservas. Tá. E agora está sendo melhor observado pelo técnico Marcelo Fernandes. Bom, a ponte então com o Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Sérgio Rafael e Kevin, Luiz Felipe, Rodrigo Souza e Elvis, Toró, Bruno Lopes e Matheus, o Gé, que voltaria, mas está no departamento médico. Vamos lá, o Londrina do Roger Silva. Vamos lá, o Londrina do técnico Roger, definido e escalado com Luiz Daniel, goleiro número 1. João Vitor, lateral direito 2. Na zaga, Wellington Manzoli 3. Wallace 4. E Cedric 14. Alisson, número 5, capitão. Zé Breno, camisa 8. Robson, 10. Na frente, Eliel, 7. Quirino, 9. E Iago Teles, camisa 11, Edu. Esse Liel é o menino que é da base da ponte, né? Depois ele foi lá pro Amazonas, se não me engano. Isso, é isso mesmo. São garotos da base, eles até marcam aqui, ó, João Vitor, Zé Breno e o Eliel também chegou a jogar na base lá, né? Não, base da ponte, o Eliel. O Eliel estreou o Coelho dos Anjos. Sim. Ele num ponte náutico aqui. E a ponte de 1-0, o gol dele. O Eliel entrou e fez o gol, foi a estreia dele, inclusive, né? Dos Anjos. Esse Iago Teles acho que passou pela ponte aqui também, Iago Teles. Isso, bom, passou pela ponte também. E o treino... Aliás, Edu, boa tarde, se você me permite, já meter a colher aí nesse tempero. O último jogo Londrina e Ponte Preta foi 1-0 para a Ponte, dia 25 de agosto de 2023. Quem fez o gol da Ponte? Eliel. Olha só. Eliel, que agora tá no Londrina. Essa informação é boa do Roger, hein? Pois é, dia 25/8 de 23, Série Coisa B. curiosa. 1-0 pra Ponte, gol do Eliel, que hoje defende o leque, né? O Tubarão. Ó, o Pedrão, o Elvis e o Luiz Felipe são remanescentes daquele elenco ainda, viu, Edu? Último jogo da história até então, desde 23, os dois não se enfrentam. Boa, parabéns, boa informação, Roger Williams, que vai acompanhar aí, Ponte Londrina. E quem que apita, o Breno?
Londrina e Ponte Preta, Leonardo Lorenzato do Mato Grosso, assistente 1 é a Fernanda Kruger, assistente 2, Gislan Antônio Garcia da Silva, Edu. E o público, Breno? O público tá chegando de forma tímida, viu, Edu? Olha, não tem muita gente ainda aqui no estádio Moisés Lucarelli, do lado de fora tem mais gente. O pessoal deixa pra última hora pra entrar, né? Fica tomando um negocinho lá fora, tá calor aqui. O time do Londrina acabou de subir pro gramado, os goleiros já estão aquecendo, o Londrina vai aquecer agora. E o time da Ponte acabou de subir também, viu, Edu? Os goleiros da Ponte já estavam aquecendo, o time da Ponte sendo aplaudido. Tem mais gente na Vitalícia do que na arquibancada nesse momento aqui no Majestoso, viu, Edu? Legal, Breno. Ô, Pepe, o que aconteceu com o Dentinho, Pepe? Bugre já escalado, você falou. Oi, Pepe. O Dentinho, ele se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, Edu. Então a comissão técnica do Guarani, junto com o departamento médico, não relacionou o jogador, o atacante aí, para esse duelo muito importante para o Bugre diante da Tombense, Edu. Oi, muito bem. CH, vamos dar uma comentada aí, você revendo a escalação. É aquilo que você esperava, CH? Sim, o Giba no meio de campo, acho que é o caminho mais coerente do técnico Matheus Costa para se aproximar do tipo de futebol. Isso é a capacidade teórica, tá, gente? Do Isaac, que não joga. Então ele não mutila o jeito do time jogar, ele troca uma característica mais parecida com a outra e o restante ele não muda. Acho que o Matheus Costa resta saber como é que vai ser a estratégia de jogo, evidentemente. O jogo vai dizer pra gente, mas as escolhas de começo, pra mim, são coerentes do Matheus Costa. Roger Williams, majestoso, já temos aí o panorama de torcida, você vai acompanhar aí, o jogo comando é o jogo do Guarani, e o convidado aí especial, será que você que vai pagar o cachê, viu, Roger Williams? Cadê o homem? Ainda não chegou, Marco Aurélio Jacozinho será nosso convidado especial da transmissão do Jogo da Ponte. Ah, Bandeirantes vai transmitir o Jogo da Ponte? Vai, um canal exclusivo, numa live exclusiva, vai lá youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, nós vamos abrir as jornadas concomitantemente, a jornada do Guarani e aqui a jornada da Ponte Preta, aí o jogo do Guarani com o Bolle segue no rádio em uma live exclusiva e nós dividimos então os canais de vídeo e vamos para outra live e ficaremos de forma exclusiva com Ponte Londrina aqui no estádio Moisés Lucarelli, eu, Breno Beretta e também o nosso convidado Marco Aurélio, que é o autor daquela pintura sensacional, gol do meio de campo contra o Atlético Mineiro, do famoso goleiro Veloso, será nosso convidado especial, vamos interagir bastante e vamos acompanhar essa Ponte, que de reserva não tem nada não, bota pra cima o Marcelo Fernandes para continuar empolgadinha a macaca na reta final e começar com tudo esse quadrangular final. Torcida ainda pequena, como o Breno disse, não mudou o panorama daquela informação dele. O sol brilha forte, o dia de sábado é muito bonito e nós teremos, portanto, um palco sensacional aqui no Moisés Lucarelli, Edu. Parabéns, Roger. Esqueci dessa informação espetacular no YouTube, transmissão simultânea e na TV Bandeirantes, está passando agora a Arábia Saudita. Mas terminando é o jogo do Guarani, Batista, Tigrão, Gleger e grande equipe na transmissão aí de Tombense e Guarani. E ele já esteve em Tombos, hoje um pouco mais fácil a transmissão, né? Dizem que é um parto ir para Tombos. E como é que foi a logística do Guarani? Como é que foi? Foi direto para Tombos, não foi? Foi aonde? Não sei aonde, foi de carro, mas ele conhece, ele já esteve lá. Hein, Leandro Bolles? Um abraço, boa tarde. Fala, Edu, agora sim, com o nosso canal aberto. E não foi só uma vez, não. Foram 2 vezes para a cidade de Tombos. Estivemos acompanhando o Guarani em uma competição Série C, exatamente na Série C. Inclusive, em uma dessas viagens exóticas, uma verdadeira epopeia para chegar em Tombos, o treinador de goleiros do Guarani era ele, Gleger Zorzin, naquela ocasião. E o estádio Almeidão tem algumas peculiaridades, como, por exemplo, a cidade de Tombos, né, como grande parte do estado de Minas Gerais, são cidades com muitos morros, né? Morros ao redor da cidade. Tanto é que Tombos é conhecida como uma cidade turística pelas suas cachoeiras. É uma cidade muito pequenininha, realmente. É praticamente um distrito aqui de Campinas, até menor do que muitos distritos aqui da cidade de Campinas. E, consequentemente, o estádio fica em uma dessas ladeiras. E é uma situação curiosa do próprio torcedor do Tombense. E assim que a bola começar a rolar, quem vai acompanhar na TV, mas ouvir a Rádio Bandeirantes,
tem um dos lados do campo que o time ataca na subida, literalmente na subida, né? O torcedor do Tombense diz, a gente vai atacar para subidona, é mais ou menos assim. E do outro lado, teoricamente, é para baixada. Então são algumas situações, eu acho que um cenário extremamente positivo para o Guarani, vem em ascensão e pega o time na última rodada, que já está rebaixado e é o lanterna da competição. Cenário melhor do que esse não há. Mas é futebol, tudo pode acontecer, mas tomara que o fator ruim, o fator negativo hoje não ocorra para o Guarani, que só depende dele. Vitória se classifica, empate tem tudo também para se classificar, até com derrota o Bugre pode se classificar, mas é bom não contar com essa situação, não fazer a sua parte, se classificar e, consequentemente, ir firme e forte para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Aliás, céu nublado em Tombos, nesse momento 21 graus, em uma das cidades mineiras. Aliás, o estado de Minas Gerais é o estado que tem mais cidades e, consequentemente, Tombos é uma delas, ou destas cidades, desses municípios que recebe já o Guarani pela terceira vez na história. O Bugrão, terceira ou quarta vez nas minhas contas, é a terceira vez que joga lá em Tombos, Edu Pinheiro. Grande Bolis. Olha, ele agora participa, vai estar na TV, mas dá uma palhinha sobre Tombense e Guarani. Diga lá, o menino Gleger Zorzin. Vai, Gleger. Oi, Edu, um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes, um abraço pro amigo ligado Gleger. aí no Concentração, né, Edu Pinheiro? Prazer e privilégio estar participando contigo para falar aqui do Guarani, viu, Edu? Daqui a pouquinho o Guarani vai enfrentar o Tombense lá em Tombos. Edu, não é fácil a logística não, viu? Para chegar em Tombos, eu vou dizer uma coisa, é uma viagem interminável. Mas enfim, o que importa é que o Guarani está numa crescente, o que importa é que o Guarani está, para mim, virtualmente classificado, e isso que importa para a torcida bugrina, né, Edu? Então, Guarani já escalado, Guarani pronto para enfrentar o Tombense, e a expectativa, sem dúvida nenhuma, é de que o Guarani consiga um bom resultado. Edu, estou confiante, estou muito confiante na vitória do Guarani, mesmo sabendo e olhando até os confrontos, viu, Edu? Para mim o Guarani já está classificado, tá? Dependendo daquilo que aconteça, o Guarani já está classificado, tem muito confronto direto, tem muita disputa aí por uma das vagas, mas independente daqueles times que estão na briga para o G8, Edu, o Guarani está na frente e para mim já está classificado. Mas claro e óbvio que precisa chegar lá em Tombos, fazer um grande jogo, vai enfrentar um time que já está rebaixado e o Guarani, claro, numa crescente espetacular depois da chegada do Matheus. Pronto, Edu, para mais uma vitória, mais um passo importante rumo à classificação, Edu. Grande Gleger, bom trabalho na TV, muito obrigado, hein? CH, os artilheiros do Guarani, 2025. João Marcelo, que foi para o Atlético Mineiro, marcou 4. Bruno Santos tem 4. Deixa eu ver aqui, tem 4, todos no brinco. Os 4 gols no brinco. Rafael Bilu marcou 3, já estreou no Juventude, hein? Estreou no último jogo do Juventude, Rafael Bilu, tá? Ele fez a estreia dele, até anotei aqui. Ele entrou no lugar do Batalha no jogo Juventude 1, Botafogo 3. Juventude zona de rebaixamento. Carpini, né? Olha lá, Bilu, Rafael, o Denis Júnior marcou 3, assim vai, Mirandinha tem 2. Agora é o seguinte, eu tô dizendo isso para falar do João Marcelo. O João Marcelo no Atlético Mineiro completou 11 jogos. E no Guarani, quantos jogos? Ele fez 11 também. Quantos gols ele fez no Guarani? Marcou 4. E chamou muita atenção para negociar. Evidentemente que vários fatores tem. Primeiro, Atlético Mineiro. Ser titular, nem pensar. Para você ter uma ideia, o João Marcelo, ele ficou 18 jogos no banco e não entrou. Entrou em 11. Sempre no segundo tempo e sempre no final. Repito, ele ficou 18 jogos no banco. Então, se você somar tudo, ele tem um pouco mais de 50 minutos somando todos os jogos dele no Atlético Mineiro. O grau de dificuldade é outro, é brasileirão, é sul-americano e tal. Só apenas uma informação, CH, a respeito do menino João Marcelo, que diz a lenda, o Guarani tem uma parte ainda, né, dele numa futura transação para o exterior, CH. Os artilheiros do Guarani. O elenco do Atlético também, em termos de ataque, atrapalha muito a vida do João Marcelo lá, né? Só tem peso pesado e cara que custa muito caro. Tem que botar pra jogar, não tem jeito.
tecnicamente eu acho que ele teria ou tem futebol para participar mais. Mas aqui, Edu, em relação ao time, essa informação do Pedro Piscinato de última hora aí, o Dentinho com entorse no tornozelo não vai nem para o banco, não é? Isso preocupa demais. Porque se olhar no banco de reserva aqui, só tem o Luiz Miguel como opção do ataque. Já não tem o Isaac, elenco curto, complicado, não é? Eu até imaginava que efetivamente pintasse algum garoto da base, hein? Nem isso, salvo engano da minha parte. De qualquer maneira, o Guarani tem 3 desfalques sensíveis, Cicinho, o Isaac principalmente, e o Dentinho, que normalmente no segundo tempo entra e coloca fogo na partida. É uma pena, Edu, mas mesmo assim o Guarani tem grandes chances de conseguir um bom resultado e trazer a classificação para Campinas. Olha, rodando a equipe para saber quem que fica, falta o quê? Faltam 3 vagas, né? Até o quinto colocado, São Bernardo, já classificado. Então, 3 vagas. A gente acredita no Guarani, nem vou perguntar. Os outros 2 aqui. O Brusque joga em casa com o CSA. O Ituano pega o Náutico em Recife, complicado. O Floresta, que está na cola do Ituano, o Floresta recebe o São Bernardo. O Botafogo da Paraíba joga em Anápolis. E o Confiança em casa com o Retrô. É muita informação, né? Mas, CH, Brusque, Ituano, Floresta, Botafogo da Paraíba, Confiança. Você acredita em quem, CH? Bom, eu acredito no Guarani. Né? O São Bernardo vai se classificar, o Brusque vai, tem uma vaga em aberto. Depende muito do jogo que o Náutico for fazer. Eu tenho a impressão e informação que muito jogador titular do time do Náutico não vai jogar. E o Ituano vai com praticamente força máxima. Isso facilita? Evidentemente que não, mas aumenta a chance do Ituano, que tem que ganhar o jogo. O Ituano só depende dele, tem que ganhar do Náutico. O problema é que o jogo acontece nos aflitos. Então, Caxias já tá lá, Ponte já tá lá, Náutico tá lá, Londrina tá lá, São Bernardo tá lá, Guarani tá lá, o Brusque vai ganhar o jogo em casa e tem uma vaga aí, entre Ituano, Floresta, Botafogo e Confiança. O Floresta joga contra quem, Edu? O Floresta em casa com o São Bernardo. São Bernardo já classificado. Se o Ituano empatar o jogo e o Floresta ganhar, entra o Floresta. Então, é mais ou menos por aí, Edu. Gente, a matemática é absurda, sem entrar em detalhes aqui é muita informação. Se o Guarani vencer, já é o 6º colocado. Não tem como o Guarani ser o 5º colocado. Se ele vencer, já é o 6º colocado, né? Agora, em caso de empate, ele pode ficar fora, mas tem que acontecer tanta coisa. Em caso de derrota, pra vocês terem uma ideia, se o Guarani perder, existem 5 resultados que desses 5, acontecendo 3, o Guarani ficaria em nono e não se classificaria. Então é muita informação. Eu vou fazer o seguinte, viu, Bolis? Você me ouve, Bolis? Menino Bolis. Então é o seguinte, para não ficar interrompendo e tal, o Bolis, ele é muito informatizado. Então o Bolis está encarregado de, ao longo da sua transmissão de Tombense e Guarani, ele vai posicionando o ouvinte. Olha, nesse momento, com os resultados e tal, a classificação, os grupos estão assim, assim. Muito provavelmente, eu acho que vai ter derby. A Ponte, na próxima fase é o grupo B e o grupo C. Oi, Edu, agora sim. Agora sim, o grupo B de Bolis. Isso, de Bandeirantes. Exatamente, de casa. Então, nesse momento, Ponte e Guarani estão no grupo C. Nesse momento estão no grupo C. Muito bem. Isso. E o senhor vai ficar encarregado de, ao longo da sua transmissão, informando o ouvinte como é que está a formação dos grupos da próxima fase. Certo. Olha, é que assim, eu tô vendo a tabela aqui, o PP até passou para mim, a CBF ela considera grupo A e B, mas eu já vi o regulamento também em relação a isso, que daí na sequência é grupo B e C, né? Mas enfim, vamos considerar que o A então é o B e o B é o C, certo, Edu? Nesse caso é o primeiro, o quarto, o quinto e o oitavo. Primeiro, quarto, quinto e oitavo bateu. Já se sabe que o Caxias é o primeiro, né? Eu vou colocar aqui, muito bem. Você foi muito bem, Caxias. Segundo, terceiro. Aqui é a Ponte, não tem jeito, é grupo C. Agora é segunda e terceira. Sexto e sétimo. Isso, por enquanto é. E, por exemplo, o time, o oitavo classificou, o oitavo colocado, já se sabe que ele enfrenta o Caxias. Isso. Na primeira rodada, que, pelo menos aqui na database, já no próximo fim de semana.
Só não terá derby se o Guarani for 8º colocado ou se não se classificar, evidentemente. Só se for 8º e não se classificar, e não tem derby, tá? Se for 6 ou se for 7, aí tem derby. Não vai ter jeito. Obrigatoriamente já entra no grupo da Ponte. A Ponte está nesse grupo. Se chama de grupo B, é isso? É isso? É grupo B e C, né? Mas aqui na tabela da segunda fase que o PP passou aqui, ó. Tô mostrando aqui no YouTube, ó. Ele coloca como grupo... mas na verdade é B e C, né, PP? Porque tá aqui, a CBF chama essa primeira fase de grupo A, entendeu? Não, tá certo, é que eu fiz confusão. Então é B e C, é isso mesmo, Edu. Então é B, né, que o Caxias já está lá. Sim. E o grupo C, que é o 2º, 3º, 6º e 7º. Então vai ser uma transmissão simultânea pelo YouTube. Roger Williams com Ponte e o Londrina, e o Boris aqui também na Rádio Bandeirantes com o Tombense e Guarani. Amigo Roger Williams, tá preparado, meu filho? Tudo certo, tudo majestoso? Preparado, Edu, e já com o nosso convidado para dar o primeiro boa tarde, Marco Aurélio Jacozinho, nosso convidado, nosso comentarista especial hoje. Tudo bem, Marco Aurélio? Boa tarde. Boa tarde os amigos da rádio aí, é um prazer, né, estar aqui com vocês. É um convite especial, a gente não poderia deixar de ver. Então, estamos aqui pra gente falar um pouquinho do jogo de hoje aí, Ponte Preta e Londrina. O Edu, se eu sou a galera da Ponte, migro já pra live da Ponte Preta, que vai ser a nossa divisão aí no canal de vídeos, até porque diz ele que vai cornetar o Roger demais, porque eles jogaram juntos, viu? Jogaram juntos aqui na Ponte. Meu parceiro Roger, eu não cheguei a jogar junto, né? Quando você saiu, Ponte, foi ao mesmo tempo ali, praticamente. Ele é bem mais novo juvenil, do que eu, ele começou em né? 2003. Isso. Na verdade, eu peguei o Luiz Fabiano saindo, né? Foi quem eu peguei de centroavante aqui na Ponte, mas o Roger não cheguei a jogar, né? Não. Mas eu acompanhei a carreira dele inteira, né? Um baita de um jogador, agora fazendo um belo trabalho no Londrina como treinador. Ô, Jacozinho, é o seguinte, aqui na quarta-feira fez 25 anos o seu gol, viu? Parabéns aí, o Batista foi cirúrgico em convidá-lo. Seja bem-vindo. Pros amigos da Bandeirantes, olha o gol aí, olha o Jacozinho aí. Olha aí. Esse gol eu cansei de fazer na várzea, cara. Que isso? Ó. É facinho, pô. No Atlético Mineiro, o goleiro Veloso. E o Parreira, que era o treino do Atlético Mineiro, tá? Você vibrando, ganhou placa, parabéns. 27 de agosto de 2000. E todo lugar que você vai, toma fala desse gol, hein, Jacozinho? Fala a verdade, hein? Eu acho que é um gol que realmente entrou pra história, né? Eu até hoje já falei isso aí várias vezes, inclusive fizeram um documentário aqui na Ponte, onde na verdade eu cedi, né, a placa que me deram para de repente colocar ali. Eu acho que deixar na minha casa, eu acho que seria inútil, né? Eu acho que quando o Marquinho Eberlin assumiu aqui, eu passei a placa, né, para ele, para que ele pudesse colocar no Museu da Ponte. Quem, né, estiver visitando a Ponte Preta aqui, conseguir ter acesso a um pouquinho da história da Ponte, e graças a Deus eu fiz esse pequeno detalhezinho aí que a gente fica para a história, e graças a Deus eu fico muito feliz por isso. Que belo gesto, hein, Edu? Pô, que pesada a nossa transmissão hoje no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, hein? Galera, não pode perder, hein, do Zaço. Ô, Jacozinho, aqui não tem frescura, é tá ao vivo. Então no intervalo você segura aí que eu vou chamá-lo pra dar um pitaco do jogo, tá bom, Jacozinho? Tranquilo, estamos aí à disposição. Beleza, preparado o CH? Tá tudo certinho? Tudo bem com o amigo CH? Como diria um cidadão que você conhece? Nasci pronto. Muito bem. E você, o Boris, tá preparado? Deixa eu ver aqui. Sim! Pepe, tá tudo bem, Pepe? Tudo certo, Edu, estamos prontos. Alô, Breno Beretta Majestoso, tá tudo certo, meu filho? Tudo definido, viu, Edu? Tudo pronto. Meus amigos, final do Concentração, a partir de agora no YouTube, vamos separar a transmissão. Vai ter da Ponte, vai ter do Bugre aqui na Rádio Bandeirantes, vai ter a transmissão de Tombense e Guarani. E atenção, super transmissão, hoje os grupos, tem derby, não tem, Guarani fica, não fica. É comigo, é com a gente, é com Boris, é com Roger Williams e grande equipe. E até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Jornada Esportiva Bandeirantes. De bola, B de Bandeirantes, e eu estou aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Esta que marca a última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Depois de 18 rodadas, 20 times na disputa, 8 vagas, 5 já preenchidas na próxima fase. 4 rebaixados, 2 já foram, outros 2 serão conhecidos hoje. E entre os times que estão lutando pela classificação está o Guarani Futebol Clube. O Bugrão em evolução da competição, vem de uma sequência positiva e nesta última rodada tem um cenário positivo, porque já pega um time rebaixado, lanterna da competição, o Tombense, mas o jogo é fora de casa, no estádio Almeidão em Tombos, Minas Gerais, onde o Guarani busca a classificação à próxima e decisiva fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, depois de hoje, quando conhecermos todos os classificados, todos os rebaixados, serão 8 times que prosseguirão na luta, no sonho de conquistar, pelo menos no caso de Guarani e no caso de Ponte Preta, a Série B do Campeonato Brasileiro. São 8 times que continuarão na briga. Estes times serão divididos em 2 grupos de 4 times, com a possibilidade, inclusive, de um derby ou de 2 derbys. Afinal de contas, é turno e retorno. Nesse momento se configura um derby na próxima fase ou 2 derbys na fase decisiva da Série C. Mas tudo isso pode mudar, tudo pode acontecer nesta última rodada, neste sabadão, você ligado na Bandeirantes, 30 de agosto de 2025. Tem Tombense e Guarani, 5 da tarde, a bola rola. No mesmo horário, no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Londrina. A Macaca já classificada pega o Londrina para melhorar a sua situação, a sua colocação, ou pelo menos para permanecer na segunda colocação, porque o primeiro lugar a Ponte não alcança mais, não alcança o time do Caxias, o time gaúcho já tem assegurado a primeira colocação. Os 2 times de Campinas entram em campo, o futebol campineiro em ação e, é claro, a Bandeirantes Campinas vai com os times de Campinas nesta última rodada da primeira fase da Série C. O jogo entre Guarani e Tombense, no FM em 85,7, faixa estendida pelos aplicativos da Rádio Bandeirantes, Band Play, TuneIn, na tela da Band e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que já está conosco, está confiante? Alô, galera bugrina, você está confiante na classificação do Guarani? Então participe, interaja, mande a sua mensagem, o seu palpite e também compartilhe a nossa transmissão. Tem o link para você compartilhar a nossa live, o nosso canal no YouTube, pelos grupos de WhatsApp. Ainda não é inscrito? Então se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, claro, você vai ser conectado. É o futebol
futebol com a marca, a tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação neste sabadão para Tombense, Guarani, Ponte Preta e Londrina. Aqui na Bandeirantes, sempre para a nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores como a Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. De Rocha Autopeças, 33 anos, venha girar nossa roleta premiada. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br e Desktop com plano Desktop Mais. Conexão dentro e fora de casa. Desktop.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bamba. E futebol é comigo na Rádio Bandeirantes Campinas. E a partir de agora, girando o timaço de Carlos Batista. As vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva. Restando 15 minutinhos para a bola começar a rolar pela esta última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. As últimas informações do Guarani, que está confiante na classificação. Venceu uma partida fundamental na última rodada, derrotou o Confiança e vai para cima do Tombense para garantir, para carimbar a sua classificação e quem sabe até melhorar a sua situação no Campeonato Brasileiro da Série C. Bugre pode no máximo chegar à sexta colocação, vencendo, independentemente do que ocorrer na rodada. Ele garante a classificação. E quais são as últimas do Guarani? Alô, alô, Pedro Piscinato, um grande e forte abraço para você. Boa tarde, Pepe. Boa tarde, Leandro Bolles. Boa tarde para todo mundo que está ligado aqui na jornada esportiva de Tombense e Guarani. O Bugre, atualmente sexto colocado, entra em campo com 88% de chances de se garantir na próxima fase. E para essa partida de logo mais, o técnico Matheus Costa perde 2 titulares por suspensão. O lateral direito Cicinho e também o meio de campo Isaac. E como chega o Tombense já rebaixado, é o 20º, ou seja, o lanterna, apenas 13 pontos, só 2 vitórias na competição para se despedir deste Campeonato Brasileiro da Série C, hein, Pepe? O Tombense, como você bem disse, já chega rebaixado. A equipe caiu na 17ª rodada e desde lá então perdeu alguns jogadores. O Tombense, melhor dizendo, entra em campo hoje com um time bem alternativo, Leandro Bolles. Guarani e Tombense, já 5 da tarde, a bola rola em Tombos no estádio Almeidão. É a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Comentarista do jogo é Carlos Henrique, o bate pesado, que agora chega com o seu destaque, a sua expectativa neste pré-jogo, dentro desta grande jornada esportiva Bandeirantes. Alô, alô, CH, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Bolles, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Chegou o dia, né? É decisão para o Guarani, mas o Guarani está pronto, o Guarani está desfalcado, mas o Guarani está preparado. Tudo que é possível fazer a diretoria fez, o time chega na última rodada com essa reação, dependendo só dos próprios esforços, dependendo só do Guarani. Tem que jogar bem, tem que se aplicar, tem que ter num jogo decisivo como esse, tranquilidade. Não confundir tranquilidade com lentidão. Mas o time tem que se impor do começo ao fim para merecer essa classificação. Diga-se, está merecendo, mas hoje pode ser a confirmação, Bolles. É isso, já tem bola rolando em Tombos para Tombense e Guarani. Este jogo no FM em 85,7 pelos aplicativos e também na nossa live no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, serão 2 lives. A live do jogo do Guarani com os 2 símbolos, Guarani e Tombense, e a live do jogo da Ponte Preta. Este jogo exclusivo no YouTube. E a partida entre Ponte Preta e Londrina terá a transmissão de Roger Williams, direto do estádio Moisés Lucarelli, que agora chega trazendo destaque, a sua expectativa para o jogo. Grande e forte abraço, boa tarde, Roger Williams. Roger Williams.
Boa tarde, Bolis. Aqui Moisés Lucarelli, 25 graus a temperatura em Campinas. Torcedor vai chegando e já, exclusivo em outra live do YouTube. Pra quem já tá na live da Ponte Preta, permaneça aí, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje com um convidado especial, Marco Aurélio Jacozinho, será nosso convidado especial na cabine e vai trazer as análises, comentários do jogo. Se eu sou a galera Ponte Pretana, não perco não, viu, Bolis? É isso, Roger Williams vai comandar este jogo na nossa live no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você, torcedor da Macaca, Macacada sempre reunida, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Hoje, jogo exclusivo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com a participação especial, comentarista convidado Jacozinho, que marcou aquele gol antológico que completou recentemente 25 anos do meio-campo, antes do meio-campo, em cima do goleiro Veloso, vestindo a camisa da Macaca em uma partida contra o Atlético Mineiro. Vamos com as informações dos times, começando com a Ponte Preta. Breno Beretta vem chegando, trazendo as últimas da Macaca. Olá, bebê, um grande forte abraço para você. Boa tarde, Band Beretta. Já o Breno Beretta com as informações de Ponte Preta e Londrina. E agora o destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes Campinas. Ele vai atualizar tudo para você, afinal de contas, os jogos no mesmo horário, no mesmo dia. Vamos conhecer todos os classificados. Dos 8, 5 já estão garantidos, 2 já rebaixados. Alô, Edu Pinheiro, um grande e forte abraço para você mais uma vez. Boa tarde, Edu. Boa tarde, grande Bolis. Olha, estamos acompanhando tudo no mesmo horário. Isso aí, muito gol, vai ser aos poucos, hein? Náutico, Ituano, além de Ponte Londrina, além de Tombense, Guarani, tem Confiança e Retrô. Tem Anápolis e Botafogo da Paraíba, Maringá e Caxias, Ipiranga e Figueirense, Brusque e CSA, Floresta e São Bernardo, ABC e Itabaiana, é tudo junto, estaremos informando e você vai acompanhando aí e também informando os grupos aí da próxima fase. Equipe técnica Bandeirantes, formada pelo Gil Kleber no comando, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi, Leandro Lopes, Gabriel Ribeiro e Gilberto Sulfi. Já, a Jornada Esportiva Bandeirantes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gira a roleta da sorte e concorra. São vale compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
Guarani do técnico Matheus Costa está definido e escalado com Dalberson no gol com a camisa número 12. Lucas Justin na lateral direita tem a 2. A dupla de zaga é composta por Rafael com a 3 e Alan Santos, capitão, com a 4. Na lateral esquerda, voltando de suspensão, Emerson meia dúzia. No meio de campo, Kelvin com a 5, Giovani com a 8, Diego Torres com a 10. No trio de ataque tem Cauã Jesus com a 7, Mirandinha com a 11 e Bruno Santos com a 9. Repeteco do Guarani de Dalberson no gol, Lucas Justin com a 2, Rafael 3, Alan Santos, capitão, com a 4, Emerson meia dúzia, Kelvin com a 5, Giovani 8, Diego Torres com a 10, Cauã Jesus 7, Mirandinha 11 e Bruno Santos com a 9. À disposição do técnico Matheus Costa no banco de reservas tem Andrei 25, Emerson Júnior 1, Lucas Rafael 13, Márcio Silva 14, Vitinho 16, Cadi 15, Lucas Martins, garoto da base 18, Pablo 19, Ryuta Takahashi com a 20, Gabriel Silva 17 e Luiz Miguel 21. Fundada em 1914, O Tombense do técnico Marcelo Chamusca vai a campo com Douglas Marques 1, Júlio Henrique com a 2, Fernando 3, Wesley Marte, capitão, com a 4, Claudinei com a 5, Dudu Mandai meia dúzia, Pedro Oliveira com a 7, Fabrício Dias 8, Rafael Lucas 9, Jefferson Renan 10 e Anderson Ligeiro com a 11. Repeteco, Douglas Marques 1, Júlio Henrique 2, Fernando 3, Wesley Marte, capitão, com a 4, Claudinei 5, Dudu Mandai 6, Pedro Oliveira com a 7, Fabrício Dias 8, Rafael Lucas 9, Jefferson Renan com a 10 e Anderson Ligeiro com a 11. No banco de reservas, o técnico Marcelo Chamusca tem à sua disposição Vinícius Dias com a 12, Breno Roma com a 13, Tarcísio 14, João Vitor 15, Kaique 16, Yuri César 17, Cleiton com a 18, Jupi 19, Adson Ferreira tem a 20, Luiz Henrique 21, Mandovani com a 22 e com a 23, Davi Schneider. Arbitragem do jogo. Trio de arbitragem todo do Paraná. Quem apita é o Lucas Paulo Torezin, que tem como assistente número 1, Roberto Rivelino dos Santos Júnior e assistente número 2, Weber Felipe Silva. Quarto árbitro do Distrito Federal é o Matheus de Moraes Silva. Alô, alô, torcida pontepretana ligada no futebol da Bandeirantes. É a Macaca, já classificada, mas em busca da vitória. Definida e escalada com Diogo Silva, goleiro número 12. Pacheco, lateral direito, 28. Na zaga, Wanderson, 34. E Sérgio Rafael, meia dúzia. Na ala esquerda, Kevin, 62. No meio campo, Luiz Felipe, 27. Rodrigo Souza, 5. E Elvis, o capitão, número 10. No ataque, Toró, 17, Bruno Lopes, 77 e 18 para o jovem Matheus. No banco, à disposição de Marcelo Fernandes, Pedro Rocha, 1, Edson, 3, Diego Tavares, 7, Caio Ganga, 11, 20, João Gabriel, 21, Rômulo, 33, Pablo, 35, Gustavo Teles, 36, Lelkovic, 37, Serginho, 80, Pedrinho e 99 para Ricardo Oliveira. É o Londrina, do técnico Roger Silva, ex-atacante da Ponte, definido com Luiz Daniel, goleiro número 1. Na direita, João Vitor, 2. Na zaga, Wellington Manzoli, 3. E o Wallace, número 4. Na esquerda, Cedric, a novidade, 14. No meio campo, Alisson, capitão, com a 5. Zé Breno com a 8. E Robson, número 10. Na frente, Eliel, 7. Quirino, 9. E Iago Teles, camisa número 11. No banco, à disposição do Roger, Luan, 12. Iago Lincoln, 13. 15, Marco Antônio. 16, Bolt. 17, Henrique. 18, João Tavares, 20, Cristiano, 21, Vitinho e 22 para o William. Arbitragem do jogo.
O trio é do Mato Grosso. Leonardo Lorenzato é o árbitro. Assistente 1 é a Fernanda Kruger. E assistente 2, Gislan Antônio da Silva. Entrei na Brasitone, dei um up na internet. Conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição. Que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Estamos de volta ao jogo nosso Tombense Guarani no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no nosso canal duas lives, a live do jogo do Guarani e já rolando também a live do jogo entre Ponte Preta e Londrina com a narração do Roger Williams. CH é o comentarista para Guarani Tombense, já tem bola rolando, é o Guarani buscando carimbar a sua classificação à próxima fase da Série C, CH. Espero que concretize, né? Espero mesmo que o time tenha concentração, que seja aplicado, que não imagine que a partida está ganha, está vencida, porque não está. Do outro lado tem atletas profissionais que merecem todo o respeito. O Guarani tem que fazer por onde? Tem que merecer, tem que se aplicar. Tem tudo para ganhar o jogo. Agora precisa, de maneira efetiva, tornar tudo isso de maneira concreta. Boa sorte ao Guarani e uma ótima transmissão para você, Boris. Valeu, muito obrigado ao CH. A bola vai rolar. A última rodada, os refletores já estão acesos em Tombos. Tombense de hoje todo de branco, Guarani todo de verde. Para quem está acompanhando na TV e ligado na Bandeirantes, o Guarani está ficando à esquerda. Se tomar como base o tobogã do estádio Brinco de Ouro da Princesa, estaria atacando por gol do placar. E é desta forma mesmo aquela história que eu falei no Concentração, né? O time ataca por um lado, lá em Tombos, nós que já estivemos lá, é o gol da subida, o gol da ladeira. Desta forma, conhecida a situação, muitas vezes o Tombense prefere atacar do primeiro tempo pro gol de baixo. Vamos considerar desta forma. Saída com o Guarani, apita o árbitro! Tem bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos nesta última rodada, a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, com Guarani em campo buscando carimbar a sua classificação à próxima fase. Bugre que neste momento está em campo classificado na sexta colocação. Vem para o programa de ataque o time do Guarani, a bola enfiada na ponta para o Emerson, leva para o fundo, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, furou Cauã, sobrou para Lucas Justin, na área pé direito, bateu, pega o goleiro, na sequência tirou a onda da defesa, Mirandinha de voleio para fora. O Bugrão começa em cima, cria duas boas oportunidades, primeiro com o chute do Lucas Justin, que o goleiro pegou na sobra. O Brunão tentou a bicicleta, mas atrás dele tinha a Mirandinha, que engatou um voleio, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo. O Guarani começa fulminante, quase abre o placar em Tombos, Pepe. Guarani muito ligado e tentando, buscando o gol. O Emerson fez um bom cruzamento, o Cauã Jesus acabou furando e o Lucas Justin acabou batendo, mas o Douglas Marques defendeu. Quase o Guarani abre o placar em Tombos. Já começa bem o time do Guarani, que busca a vitória para carimbar a sua classificação e não depender de nenhum resultado para se classificar. Estamos ligados juntos aqui no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e pelos demais aplicativos. É a galera bugrina ligada, sintonizada, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Bola para o time do Guarani, retornando ao time o Emerson. Pé esquerdo tentou o lançamento na ponta para Mirandinha. Entre quarta, tira a zaga do Tombense. Tombense que tem apenas 2 vitórias na competição, já rebaixado. Vai disputar a Série D em 2026. Bola para o cartão Alan Santos, ele trabalha curtinho para Rafael. Abre aqui para a direita para o Lucas Justin. Recolhe, domina, tentou a finta, foi para o caminho errado, perdeu a bola, recupera o time do Tombense. Bola na entrada da grande área. Fabrício Dias tentou bater para o gol, seu travado, bateu no Giovani. Sobra espirrada para Diego Torres. Ele domina, ajeita, sai jogando curtinho pela esquerda para Emerson. Já meteu o lançamento para Mirandinha. Foi puxado e a falta para cartão.
Se o árbitro não for econômico, não dar uma segurada no jogo e não pipocar, ele tem que mostrar cartão. Mas tudo isso ocorreu, ele não mostrou, Pepe. O Júlio Henrique, lateral direito da equipe do Tombense, segurou, agarrou o Mirandinha ali. Porém, o árbitro Lucas Paulo Torezin ficou só na conversa nessa primeira falta. Na verdade, foi o capitão Wesley Marti. Boles. Esse tipo de lance, o CH, tá na regra. E também tá naquele curso de árbitros, dos jovens árbitros. Sabe quando ocorre aquele recorte? Olha, esse tipo de lance é lance pra cartão. E o árbitro literalmente pipocou, CH. Pipocou, é lance pra cartão conforme você colocou. Agora não dá pra entender, né? Essa coisa, a última rodada, vou preservar os cartões. Segurou a camisa, tem que tomar cartão, não tem jeito. Olha o Guarani, Bruno Santos gira, bate com o pé direito, bateu fraquinho, Douglas Marques para fazer a defesa. Mais uma chance no time do Guarani com 3 minutos deste primeiro tempo. Tenta a ligação direta, rápida do Douglas Marques. Chega a defesa do Guarani para cortar. Kelvin carrega a bola, empurra por dentro para Giovani. Recolhe e domina para o time do Guarani. Todinho de verde hoje o Bugrão. Vem bem na competição, bateu os costas invicto. Chegou, deu uma geral na situação, arrumou e consequentemente o Guarani vivíssimo nesta última rodada. Kelvin perde a bola, dá um vacilo, vacilou, perdeu. Recupera a posse da bola o time do Tombense que não tem nada a perder. Bola para Rafael Lucas. É boa a presença da galera bugrina, ele tentou levar para o fundo, acabou caindo. O árbitro tá marcando uma falta para o time do Tombense. O bandeirinha não marcou nada. Fica caído o camisa 10, o Jefferson Renan. Agora tá pedindo cartão para o Alan Santos na disputa de bola. E foi pertinho ali da entrada da grande área, hein? O Jefferson pega a bola, carrega em um espaço reduzido. O Alan Santos chega por trás. Toca no jogador do Tombense, mas foi fora da área. Mas foi extremamente perigosa a chegada do Alan Santos. Tem falta o Tombense. Esse lance também era para cartão, né, CH? Puxou a perna o Alan Santos, hein? Vamos ficar de olho no momento do pique para ele pegar o meia aí, o número 10, o Jefferson. Puxou a perna esquerda, espero que seja absolutamente um lance normal, mas pode ter machucado o capitão do Guarani. Esse som é o ambiente do estádio Almeidão. E esse é o frisson da galera bugrina marcando presença em Tombos. Tem falta o Tombense para fazer a cobrança. Vem bola na área do Guarani, 0-0. Dalberson preocupado, levantamento para a boca do gol, desvio de cabeça, fraquinho. Dalberson para fazer a defesa para o time do Guarani. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, 33 anos em agosto. Venha girar, tá valendo a promoção, a roleta premiada. Acesse rochaautopeças.com.br. Chegamos a 5 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0, bola para o time do Tombense com Júlio Henrique, recua para Douglas Marques, pressionado pelo Brunão, levanta de qualquer maneira por campo de ataque, chega, recolhe, domina Rafael Lucas, coloca a bola no chão pelo setor direito defensivo, passa por dentro para receber Júlio Henrique, empurra para Jefferson Renan, domina, ajeita para o time do Tombense, vem bola por campo de ataque, o time de Tombos, abertura aqui na esquerda para Dudu Mandaí, soltou curtinho na ponta para Pedro Oliveira, recolheu, dominou, só nomes compostos dos jogadores do time do Tombense, abertura lá pela direita para Júlio Henrique, dominou, limpou, encara a marcação do Emerson, trabalha a bola por dentro com Jefferson Renan, ele prefere passe curtinho para Fabrício Dias, recolheu, dominou, tudo isso ocorre no campo ofensivo, passe por dentro de novo, vem Tombense por campo de ataque, abertura de novo na ponta para Júlio Henrique, prepara o cruzamento, levantamento, bola perigosa, subiu para afastar Alan Santos, Mirandinha com a sobra, tentou sair driblando, foi desarmado, recupera o time do Tombense, vem de novo por campo de ataque, o time de Tombos, Jefferson Renan, recolheu, dominou, habilidoso com a perna esquerda, chega na marcação, Giovani para acabar com a festa, ele recua para Rodrigo recomeça com o zagueirão Wesley, tem pelo meio Claudinei, prefere o passe curto para Fernando empurra pela esquerda para Dudu Mandaí, o time do Tombense trabalha a bola, o Guarani não consegue recuperar, bola de novo para Claudinei soltou na ponta para Pedro Henrique, o Pedro Oliveira, ele sai da ponta, vem para meia, pé direito, lançamento, a bola passa de uma extremidade, outra, mas não chega no Júlio Henrique. Vai direto para fora, é só tiro de meta pro Guarani. E atenção, galera ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 6 minutos e 40, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo o comecinho de jogo em Tombos, no estádio Almeidão. Tombense, Guarani, Tombense tá 0-0, Eduzão. 7 minutos, majestoso, Ponte Londrina 0-0. Primeiro gol da rodada é gol do Anápolis 1, Botafogo da Paraíba 0. O futebol da Bandeirantes é o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol. Última rodada, primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Bola para o time do Tombense, domina Rafael Lucas.
2 a marcá-lo, ele acabou caindo, o árbitro apitou e marcou lateral para o time do Tombense, mas é aqui atrás. Pegou a bola, camisa 7, o Pedro Henrique, queria cobrar lá na frente, mas o árbitro chamou a atenção, disse que é aqui atrás. E o Dudu Mandaí acaba recuando para Fernando. Fernando recolhe, domina, soltou por dentro para Fabrício Dias. Ele recomeça com Wesley, sai na marcação Diego Torres. Para ir um pouco mais encaixado agora na marcação. Bola para Fernando, aperta Cauã Jesus. Ele recua para o goleiro Douglas Marques. E a galera bugrina PP marcando presença, acompanhando seus representantes da imensa torcida bugrina hoje em Tombos. Torcida do Guarani em bom número no setor visitante do estádio Almeidão. Arrisco até a dizer que existem mais bugrinos do que torcedor do Tombense no estádio. Boles. Tombos é uma cidade pequena, né? De Minas Gerais. É uma dificuldade muito grande para chegar em Tombos. Normalmente os times vão de avião até Juiz de Fora, depois é busão, não tem outra situação. Chega a Muriaé, Muriaé tem mais alguns quilômetros até chegar em Tombos. Tem a opção também, se você for de ônibus, pela Dutra, volta redonda e, consequentemente, entra no estado de Minas Gerais. Vem para o programa de ataque, o time do Tombense. Recolhe, domina pela esquerda, Pedro Oliveira, ele trabalha curtinho para Dudu Mandaí. Nesse momento fechado, o time do Guarani 0-0. O resultado que vai classificando o Bugre à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. E aí, meu amigo, serão 6 rodadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos de ida e volta. 2 grupos, 4 times por grupo. Olha o Guarani espantando o grupo de ataque, bola para Mirandinha. Na velocidade, recolheu, dominou, clareou, ele bateu fraquinho. Douglas Marques pegou. Por não queria a bola pelo alto. Mas o Mirandinha bateu por baixo. E aí facilitou o trabalho do goleirão do Tombense. Bruno Santos que pediu a bola do Mirandinha ali. Ele que busca o seu primeiro gol fora do brinco de ouro com a camisa do Guarani. Cláudio Zaidan e seu filho Manuel estão ligados, acompanhando a transmissão na Rádio Bandeirantes. Grande Zaidan. Olha a saída do Dalberson, perigosa, ele saiu do gol, consertou tudo lá atrás. O lançamento era para o jogador do time do Tombense que se aventurava no campo de ataque, o Júlio Henrique. Guarani recupera, mas depois perde a bola, recupera o Tombense. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Vamos chegar a quase 10 minutos. Quem fica com a posse de bola é o Tombense, é bem verdade, não consegue chegar no último terço do campo, mas o Tombense está mais com a bola nesse momento no jogo, hein, CH? Está sim, e tem outro detalhe, o Guarani está confundindo vontade, intensidade com pressa. Nessa jogada do Mirandinha, o melhor era o cruzamento, como disse o PP. Aí ele afobado chutou pro gol. Esse domínio da parte emocional precisa acontecer rapidamente por parte do Guarani. Olha o Tombense, o chute de fora da área, Dalberson! Cai no cantinho esquerdo para fazer a defesa, um chute forte. Claudinei empurrou na entrada da grande área, recolheu, dominou Anderson ligeiro, uma bomba. Dalberson foi buscar do cantinho e fez a defesa, PP. E o Alan Santos, zagueiro, capitão da equipe do Bugre, cobrou o Diego Torres que ele deveria ter dado bote antes do atacante finalizar. É, chance criada pelo time do Tombense. O Guarani teve 2, a primeira chance boa do time de Minas. Placar de 0-0 em Tombos. Linguiças da Seara. São deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. 8 classificados. Destes 8, 5 já são conhecidos. Dos 5, o Caxias já tem assegurada a primeira colocação. Termina na primeira colocação, independentemente do que ocorrer nesta rodada. Tombense e Retrô já estão rebaixados e com um pezinho e meio na Série D do próximo ano também o ABC. Bola para Diego Torres, recolhe e domina para o time do Guarani no círculo central. Agora quem defende ou se defende todo é o time do Tombense. Defendendo o gol do Douglas Marques. Por isso o Guarani com calma, paciência, trabalha no campo defensivo. Rafael para Alan Santos. Chega até a faixa central do gramado. Com o pé direito, bola esticada na ponta para o meio do Emerson. Emerson dominou, leva para o fundo, prepara o cruzamento. Vem por baixo o cruzamento. Chega o Wesley para cortar. A bola sai bem em frente ao banco de reservas do Guarani. É do lado oposto das cabines de rádio e televisão. Está por ali à beira do campo, técnico Matheus Costa. Aliás, quando estive a primeira vez em Tombos, transmitindo o jogo do Guarani pela Série C, os bancos eram atrás dos gols. Houve uma mudança, principalmente o banco do visitante, agora os dois do lado oposto. Bola para Giovani, recolhe e domina para o time do Guarani, ele sai da ponta, vem para meia, parou, prendeu, olhou, pensou, trabalhou, girou curtinho, fez o passe lá do outro lado para Alan Santos.
Abre na ponta para Mirandinha. Mirandinha tá cercado, marcado, fechadinho o time do Tombense. Ele volta a bola. Tombense, como a gente disse agora há pouco, fica um pouco mais com a posse de bola. 52 contra 48 do Guarani. Guarani agora, nesse momento, fica mais com a bola. São 12 minutos deste primeiro tempo. 0-0. Empate. O Guarani precisará torcer para outros resultados. A vitória, independentemente do que ocorrer, dá a classificação para o time do Guarani. E aí, torcedor bugrino, qual o seu nível de confiança? No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já já eu registro a sua participação aqui conosco. Guarani para ataque, bola para Kelvin. Recolheu, dominou, monta um paredão, time de tombos. Por isso o Kelvin abre na ponta para Emerson. Prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol. A bola passou por todo mundo. Lucas Justin fica com a sobra na ponta direita. Recolheu, dominou, trabalhou para Kelvin. Prepara o cruzamento lá dentro. A bola passa por todo mundo e vai embora. E na linha de fundo é tiro de meta, Pedro Piscinato. Mais uma jogada do Guarani que passa pelos dois laterais. O Emerson voltando de suspensão, cumpriu suspensão na última partida diante do Confiança. E o Lucas Justin que substitui o Cicinho, melhor dizendo, que está suspenso nessa última rodada. Esta é a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos juntos aqui na Bandeirantes Campinas. Douglas Marques tentou ali pro Wesley, tocou mal na bola, a bola saiu, o Guarani já recupera a posse de bola. Aquela história, né? O Tombense inicia o jogo com enfim, mas no decorrer da partida, evidentemente, o Guarani vai controlar. Foi aquilo que disse o CH no comecinho do jogo. Bola pro time do Guarani para trabalhar no campo ofensivo. Quem domina é Rafael, empurra para Alan Santos. Ele parou, prendeu, olhou, pensou. Zagueiro do Guarani, capitão. Sinaliza Diego Torres na ponta, busca, tentou passe na esquerda para Emerson. Chega defesa do Tombense para cortar. Diego Torres toca na bola, a bola cai no peito do jogador do Tombense. Júlio Henrique é quem domina. Sai da ponta, vem para meia, foi desarmado. Brunão brigou, com o primeiro capitão Wesley. Abre aqui na ponta, passe muito forte pro Dudu mandar e a bola acabou saindo. É lateral pro time do Guarani bater. E aí, na malandragem, o Pedro Oliveira coloca a bola dentro do campo para evitar a cobrança rápida do Lucas Justin. E o Atro vai lá e dá uma bronca. Primeiro do Gandula, que demorou para devolver, e depois do seu xará, o Pedro Oliveira. PPA. O Lucas Justin quase que avançou ali no Gandula, pedindo a reposição rápida da bola para ele cobrar o lateral. Boles. Isso já não ocorre mais nos principais campeonatos, né? Com o multibol, ou as multibolas à beira do campo. O Gandula vai lá, coloca aquele equipamento, né? Na verdade, um cilindro ali. A bola fica ali, beleza, tranquilo. O jogador vai, pega a bola e cobra rapidamente. Funciona e tá funcionando legal. E esse foi um dos pedidos dos times da Série C para ser implantado na Série C do ano que vem. Sim. Tomara que isso realmente ocorra. São 17 horas e 15 minutos no horário oficial de Brasília. O Guarani em campo buscando a classificação à próxima fase da Série C. Bola esticada aqui na ponta própria do Lucas Justin. Ele prepara o cruzamento, recolheu, dominou, fica preso, isolado, procura alguém, ninguém se apresenta. Ainda o Lucas Justin, ele trabalha a bola no campo ofensivo, tocou mais atrás para o Giovani. Giovani dá 2 passos para trás para recuperar a posse de bola. Todo atrás do Tombense, 0-0 em Tombos. Você ligado no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lucas Justin recebe no fundo, prepara o cruzamento na área, Brunão! Tentou de cabeça, ele desviou, a bola passou. Foi uma tijolada do Lucas Justin para dentro da área. O Brunão não quis nem saber. Meteu a cabeça na bola, chegou a desviar, mas a bola passou à direita, foi embora pela linha de fundo, PP. Uma bola muito forte, um cruzamento muito forte do Lucas Justin. O Bruno Santos, Brunão se atirou na bola, mas não conseguiu finalizar. 0-0 no Almeidão. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. Sua casa e seu celular conectados a partir de R$ 129,99. Acesse para saber mais e conhecer os outros planos desktop.com.br. Confira! Desktop, que estampa sua marca na camisa do Guarani, uma das patrocinadoras do Guarani Futebol Clube, assim como a Shark Pro, do meu amigo Nivaldo, Coan, do Thales, toda a família Shark. A Shark é responsável pela suplementação dos atletas. O Guarani está correndo bastante nesta parte final do campeonato. Vem embora, Bugrão. Bola para Lucas Justin. Ele recolhe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, deixou curtinho para Giovani. 16 minutos e meio, 0-0 em Tombos. Bola no cerco central para Kelvin. Trabalha curtinho para Diego Torres. Vem organizar, vem tentar organizar o time do Guarani. Ele abre na ponta para Emerson, que devolve para Diego Torres. Na última linha, ao lado dos zagueiros, busca a bola e recebe o Diego Torres. Alan Santos para Kelvin. Kelvin de primeira para Rafael. Rafael com liberdade para carregar, para atrasar o time do Guarani para o campo de
ataque. Ele ultrapassa a linha marcatória, rompe a fronteira, empurra pra Cauã Jesus, sai da ponta, vem pra meia, pela meia ele gosta mais de jogar, trabalha agora com a canhota para Diego Torres, abriu na ponta o Guarani, vem no toque de bola, Mirandinha pra Emerson, passou e forte, chega primeiro Fabrício Dias, protege a bola, não vai sair, Fabrício tira de qualquer maneira, chega no Jefferson Renan recolhe, domina, limpa, vem o lance, gira o corpo, dominou, falta. Chegou atropelando e cometeu a falta o Emerson, o jogo tá parado em Tombos. Falta pro time do Tombense bater. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo pra você. 17,5, primeiro tempo. É o futebol da Bandeirantes Campinas em Tombos. Última rodada da Série C, para você ligado, conectado. Tombense e Guarani 0-0 e por aí, hein, Edu? Goles 17 de Ponte 0, Londrina 0. O Anápolis fez 1-0 no Botafogo da Paraíba, já informei. De novidade, gol do Maringá. Maringá 1, Caxias 0. No mais não muda nada. Guarani é sexto, vai ter derby. Segue o jogo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o futebol com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Lançamento para Mirandinha, chegou cortando, o zagueiro do Tombense colocou a bola para fora. Cede escanteio para o Guarani, Pepe. Nesse momento, o Guarani está se classificando à próxima fase no Grupo C, ao lado de Ponte Preta, Náutico e também do Brusque. Escanteio para o time do Guarani bater, da bola parada, o Bugrão busca o primeiro gol do jogo para não depender de nenhum resultado, para carimbar a sua classificação à próxima fase da competição. Kelvin vem para a bola, ajeita a bola com todo carinho, coloca a bola na marca correta, autoriza o árbitro, os zagueiros vão para a área, lá pela esquerda ele bate com o pé direito, vem cobrança fechada, Kelvin para a bola, autorizada a cobrança, escanteio, o pé direito levantou com muita força na segunda trave, Rafael tentou de cabeça, subiu com ele, tirou o zagueiro, voltou para Cauã, colocou no canto, a bola passou com perigo. Dominou consciente a finalização do Cauã, fez aquele arco e buscava o ângulo direito do goleiro Douglas Marques. Passou com perigo, hein, Pepe? Batida muito boa de perna esquerda do Cauã Jesus, camisa número 7 da equipe do Guarani, que busca o seu segundo gol com a camisa alviverde. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Viviane Cristina tá aqui conosco, tá palpitando 3-0 pro Guarani. Robson Vitoriano, sempre conosco em Leme. Silvio Geraldo, tá passando férias, você sabe onde, Pepe? Tá lá em Maceió, Alagoas. Hoje à noite vai saborear aquele chiclete de camarão. Silvio Quitério em Sumaré. Boa tarde, equipe campeã. Meu amigo Viola Batista, consagrou muitas vezes. Leandro Bolles lá no Oratório, no Dom Bosco, Piracicaba. Gabriel Antônio em BH, sempre ligado. Gabriel, Vilma, Carol, Carlos Silva tá lá em Parelheiros, na capital paulista, curtindo. O Gabriel Antônio está dizendo que realmente Tombos é uma cidade pequena, cerca de 9 mil habitantes, é verdade. Valeu, galera, obrigado pelo carinho, pela audiência. Cláudio Miquelon, tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Somos juntos, rapaziada, não esqueça, deixe o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 20 minutos, primeiro tempo, 0-0. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Trabalha para Diego Torres, pé esquerdo, tentou passe no campo para a velocidade do Mirandinha. Foi para dividir, a bola saiu, acho que é escanteio. O árbitro marcou escanteio. Aos 48, ele decidiu marcar. Marcou impedimento, é isso, Pepe? O que o árbitro marcou? O que o juizão marcou aí, Pepe? Marcou tiro de meta, melhor dizendo, que o Douglas Marques já cobrou. Quase 21, primeiro tempo, 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Sai pro jogo, o time do Tombense. Falta pra cima do camisa 7, Pedro Oliveira. O jogo tá parado, tem falta. O Tombense pra bater. Futebol da Bandeirantes pra Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Acesse rochaautopeças.com.br. Você no seu carro curtindo o futebol da Bandeirantes Campinas, vamos juntos. Tá no trabalho, assim como a gente, trabalhando para levar a emoção do futebol para você. Tá de boa neste sabadão de temperatura gostosa em Campinas, praticamente em todo o estado de São Paulo. É o futebol da Rádio Bandeirantes, sabadão, futebol, rádio, Guarani em campo. Os times de Campinas nesta última rodada da primeira fase. A Ponte joga contra o Londrina, estádio Moisés Lucarelli. Roger Williams está transmitindo esse jogo na nossa live no YouTube. São duas lives.
youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, a live do nosso jogo e a live do jogo da Macaca. Vem para o time do Tombense, para o ataque, bola para Fabrício, recolheu, dominou, ele tem a 8, estampado na camisa, abre, vira direita, bola na entrada da grande área, ligeiro, Anderson ligeiro, dominou, levou, ficou sem ângulo, tentou, passe atrás, cruzamento para a boca do gol, ela sobrou para o Tombense, olha o chute cruzado, perigoso, a bola passou na frente do Dalberson, foi embora. O time do Guarani reclamou um desvio no braço do Rafael Lucas. Ele teria ajeitado a bola com o braço, mas o árbitro não entendeu desta forma. Ele confirma escanteio para o Tombense, Pepe. Escanteio pelo lado esquerdo do ataque do Tombense. Vem bola na área do Guarani e a bola realmente acertou a mão do camisa número 9 do Rafael Lucas. Ainda bem que vamos ter o VAR, né? Vai eliminar muitas situações, muitas dúvidas na segunda fase. Vem levantamento, lá dentro, pra boca do gol, tirou a defesa, olha a sobra da bola, domina mal o time do Tombense. A chance pro contra-ataque, vem embora o time do Guarani. Engata uma quinta, pisa no turbo, vai para a dividida, Brunão escapou do primeiro, do segundo, chega rasgando o Júlio Henrique. É que a bola caiu nos pés do Brunão. O Brunão não tem tanta força, ele tem força, mas não tem tanta velocidade, né, Pepe? Do trio de ataque é o jogador mais lento, podemos dizer assim, diferentemente do Cauã Jesus e também do Mirandinha. O Guarani tá subindo a ladeira, tá atacando pro gol da subida. Neste primeiro tempo no estádio Almeidão. Aí a dificuldade aumenta. Claro que isso também é mais na situação folclórica, hipotética, né? Porque o gramado tem que ser retinho, né, Pepe? Já pensou? Olha, o gramado tá de um lado maior que o outro, um desnível. Assim só no torneio da cana, né? Isso. Inclusive, tem uma jabuticabeira no meio do gramado. Bola pro time do Guarani com o Emerson, trabalha para com o Kelvin. Recua para Alan Santos, o Guarani nesse momento todinho no campo de ataque, 23 minutos, 0-0, bora Bogrão, para resolver logo essa parada, contra um time já rebaixado, contra o lanterna da competição. Bola para Alan Santos, ele recolhe, domina, ostenta a faixa de capitão, devolve na ponta para Rafael tem um curtinho passe para Lucas Justin, prefere deixar para Giovani, ele sai da ponta, vem para meia, acompanhado por Pedro Oliveira, voltou a bola por dentro para Alan Santos, fica sem opções, empurra pela meia, Mirandinha de primeira para Kelvin, com mais liberdade, levanta a cabeça, joga de cabeça erguida, para Mirandinha, dominou, clareou para bater por gol, um bolão na direita para Lucas Justin, devolveu o bico na grande área para Cauã, tentou limpar para bater por gol, trabalha para Cocanhota, de novo para Giovani abre a bola pela direita, o Guarani trama a ação ofensiva, tentativa de cruzamento precipitado do Lucas Justin, foi atrás da bola e ganhou, soltou na área para Cauã, dominou, limpou, Diego Torres, para fora! Diego Torres recebe um passe espetacular de Cauã Jesus, escolhe o canto, já dentro da grande área, bate de primeira, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo, que grande oportunidade, perde o Guarani, Pepe. Muito mal pegou na bola o Diego Torres e ele se lamenta muito ali, muito bravo com a grande oportunidade desperdiçada pelo camisa 10, Bugrino. Foi uma chance perdida, já o CH comenta, vem de novo o time do Guarani, Kelvin, abre na ponta pra Giovani, escapou, levou pro fundo, prepara o cruzamento na área, a bola foi desviada, chegou o zagueirão, não dominou, a bola escapou, foi embora, bate nele, bola. Fernando não dominou, a bola foi embora pela linha de fundo, escanteio para o Guarani. Esboça uma pressão para cima do Tombense. Tem escanteio para bater o time do Guarani com 25 minutos deste primeiro tempo. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Escanteio que o Diego Torres vai levantar para a boca do gol. Autorizada a cobrança, pé esquerdo, levantamento, subiu a defesa para afastar. Bola volta no rebote ali na entrada da grande área por segurança. O Cauã recua para Emerson no círculo central. Emerson voltando ao time do Guarani, soltou para Kelvin, levantou a cabeça com liberdade, cruza meia altura, tira Fabrício, rebote, fica para o time do Tombense. Anderson ligeiro, falta para cima dele, o jogo tá parado. Arthur Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Que chance perdeu o Diego Torres, hein, CH? Não pode perder um gol desse, né? Com a categoria do Diego, tem que botar a bola pra dentro do gol. Aliás, é o segundo gol perdido, aquele cruzamento também do Justin na cabeça do Brunão. Ele perdeu o tempo da bola e poderia ter feito 1-0, pelo menos ali. Esse gol perdido também. Nessa marcação que o Tombense está exercendo, Leandro Bolles, é o seguinte: o Guarani tem que ter muita paciência e me parece que começou a ter um pouco mais de calma, não é? E tem que trabalhar forte pelo lado do campo. Por dentro está muito fechado. Veja que as duas grandes oportunidades do Guarani foram proporcionadas pelo Justin. Dois lances de bola de linha de fundo. É isso que tem que acontecer. Quando o meio está efetivamente
muito congestionado, você tem que jogar pelo lado do campo. E isso me parece que o Guarani está fazendo. A galera ao fundo, a galera bugrina, passando aquela energia positiva pro time em campo lá em Tombos. Guarani tem escanteio para bater, um chute de fora da área do Cauã que desviou na zaga do Tombense. Mais uma oportunidade pro time do Guarani na bola parada de novo, vem pra cobrança Diego Torres, braço direito levantado, combina a jogada, vem pra cobrança então Capricha que dá, vem Diego Torres para a bola, pé canhoto, levantou na primeira trave, desvia, gol! É gol, 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 é gol! É do Bugre! É de Lucas de Justin! De cabeça, tem a 2 estampado na camisa, em uma cobrança de escanteio perfeita de Diego Torres, bola na primeira trave, Lucas Justin se antecipa a zaga do Tombense no contrapé de Douglas Marques, bota lá dentro, a bola vai na bochecha da rede, sem chances pro goleirão do Tombense, aberto, o placar em Tombos, pode ser o gol da classificação, da redenção, da superação, de uma nova oportunidade de um recomeço pro time do Guarani. Lucas Justin de cabeça, coloca lá dentro o Guarani, sai na frente então, avante, Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão. Olha lá o povo festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou a rede, é gol do Guarani. Lucas Justin de cabeça. 27 minutos de bola rolando no primeiro tempo, solta o grito, grita, solta o grito e grita comigo, galera bugrina. Tá registrado em Tombos, Lucas Justin, Guarani 1, Tombense 0, Douglas Marques não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede, e o detalhe do gol, Pedro Piscinato. Uma batida de muita qualidade, uma jogada ensaiada, o Diego Torres avisou ali, levantou o seu braço direito e o Lucas Justin, muito bem colocado, antecipou a defesa do Tombense e só desviou para mandar por o fundo das redes e encaminhar a classificação do Guarani à próxima fase. Tombense 0, o Guarani 1, Boles. Lucas Justin, não é tanto a dele, mas aí é do treinador também, coloca na conta do treinador, méritos do Justin, foi lá subir bonito, a cobrança do Diego Torres, como elemento surpresa, o Guarani está na frente, já o CH comenta, porque tenta dar a resposta imediatamente o time de Tombos, trabalha a bola no campo defensivo do Guarani, Jefferson, recolheu, dominou Jefferson, Renan botou na frente, foi desarmado, mas o outro pegou a falta. Mas ele inventou uma falta que não houve absolutamente nada, tanto que os jogadores do Guarani estão reclamando. E esse gol do Guarani, Lucas Justin, o Bugrão está na frente, CH. Merecido, o gol merecido de um time que teve as duas melhores oportunidades no jogo. Aquele início um pouco mais nervoso, me parece que o time já estava calmo. E agora com o gol é o melhor dos mundos, sai na frente para poder efetivamente deixar todo mundo calmo. Só que o Guarani tem que continuar jogando para tentar o segundo gol. E com os resultados de momento, a gente já teria um derby na próxima semana. Guarani e Ponte Preta, comando do Guarani, porque o Náutico tá ganhando o jogo. Tem falta o Tombense, cruzamento fechado pra boca do gol, lance perigoso, tira Kelvin, coloca a bola pra fora, quase gol contra. Bola encobriu, o Dalberson foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta não, escanteio, Pepe. Escanteio para a equipe do Tombense depois da cobrança do Anderson Ligeiro. O Kelvin afastou o perigo. Escanteio para Tombense, Dudu Mandaí na bola. Caxias, Náutico, Ponte, Londrina, São Bernardo, Guarani, Brusque e Floresta. Nesse momento, os 8 classificados. Vem levantamento para a boca do gol de cabeça. Wesley para fora. Chegou de cabeça, tocou na bola, tocou no Emerson. Fato é que a bola foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. É o futebol com a marca, a tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E é isso. Guarani nesse momento ganhando no 6º lugar, se classificando na 6ª colocação.
A Ponte está empatando, o Náutico está ganhando, então a Ponte está se classificando na terceira colocação e já na primeira rodada da segunda fase, neste momento, Derby 211 entre Guarani e Ponte Preta. Claro que isso pode mudar no decorrer dos jogos, do andamento dos jogos de hoje, mas neste momento, Guarani e Ponte Preta, primeiro jogo, largada da segunda fase, comando do Guarani, consequentemente será o mesmo jogo da sexta rodada, e aí comando da Ponte Preta seria de arrepiar, isso pode acontecer. Como acontece nesse momento, a falta para cima do Brunão. Falta cometida pelo camisa 2, o Júlio Henrique. E é pequenininho, mas foi lá e puxou o Brunão, que é grandalhão. Pepe. Júlio Henrique, camisa número 2 da equipe do Tombense, agarrou o Brunão ali. Diego Torres já se prepara para a cobrança. Abre na ponta para Emerson. Boa jogada, escapou, bateu cruzado para boca. Deu gol, o Brunão tocou na bola. O time do Guarani pede um toque no braço. O árbitro está marcando o quê? Fica indeciso, não tem o VAR. Prevalece a decisão do campo, ele está marcando tiro de meta. Com o replay da Band, vamos ver? Cobrou curtinho e rápido Diego Torres, Emerson no fundo cruz. A bola bateu no braço do camisa 4, hein, Pepe? E o Emerson estava ali na área, né, esperando uma bola alçada. Ele fica indignado, cobrando muito o paranaense Lucas Paulo Torresin. Gostaria da sua avaliação, da sua opinião também em relação a este lance. Nós tivemos um replay, para mim, nesse replay ficou claro que a bola bate de fato no braço do Wesley, em CH. Você tem razão, Boris. A bola bateu no braço direito do jogador da equipe do Tombense. E pra mim, pênalti. E a arbitragem nem tchum, só deu tiro de meta. Pra mim, o árbitro errou. 1-0 pro Guarani, gol marcado por Lucas de Justin de cabeça. Guarani que aperta, morde, belisca, tenta recuperar a posse de bola, mas houve a falta. Por trás do Emerson, cometida para cima do jogador do Tombense, o jogo tá parado em Tombos. Futebol da Bandeirantes para Desktop. Internet fibra, mais plano controle é com Desktop+. Sua casa e seu celular conectados a partir de R$ 129,99. Acesse desktop.com.br, confira. 33:40, primeiro tempo, tá 1-0, Guarani na frente, Pepe. O técnico Matheus Costa já mandou para o aquecimento o Lucas Rafael e também o Márcio Silva, zagueiros à disposição no banco de reservas. Talvez o Alan Santos não aguente o segundo tempo. E aí ele chega atrasado de novo, comete a falta para cima do Fabrício Dias, a um passo da entrada da grande área, setor direito. É mais uma falta a favor do Tombense. O ranking do Trata Brasil confirma: Campinas é líder em saneamento entre todas as cidades brasileiras e com nota 10 em todos os quesitos. Sanasa Campinas. São as emoções da última e decisiva rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Em todos os jogos, sempre uma situação, sempre uma disputa por classificação, para melhorar a classificação, para escapar do rebaixamento. No nosso jogo nosso de Guarani, Tombense, o Bugre está vencendo por 1-0 e vai carimbando a classificação. Anderson Ligeiro vem para a cobrança, falta perigosa para o time do Tombense. Pé direito na bola, levantou, a bola passou, sobrou para Jefferson na área, dominou, cortou, limpou, vai marcar, trava a defesa bugrina. Rebote para Claudinei, vai bater pro gol, longe do gol. O time do Tombense queria um desvio, o árbitro marcou tiro de meta, o Claudinei não se contém, reclama. Agora a jogada do Jefferson foi legal, foi bacana, que o Alan Santos chegou na hora H para travar, hein, Pepe? Jogada muito boa, jogada ensaiada, e o Claudinei reclama de um toque no cabelo do Diego Torres. Ele diz que a bola acertou os cachos ali, o penteado do camisa 10 bugrino, mas o árbitro marcou apenas tiro de meta. 35,5. Primeiro tempo, 1-0 para o Guarani. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você participa e interage conosco. Guarani tenta o ataque, Cauã tentou um toque na frente para Bruno Santos, foi para dividida, chega primeiro para fazer o corte, Dudu Mandaí empurra na ponta para Pedro Oliveira, ele escapa, vem trazendo na velocidade o Tombense, Giovani chega bem na bola, desarma e recupera por time do Guarani para sair jogando o Rafael empurra para Kelvin trabalha a bola por dentro para Diego Torres, dá uma esfriada, prende, olha, pensa, observa, empurra, recomeça com o Alan Santos tem a opção de novo para o Diego, pediu, recebeu, Diego Torres tem a posse de bola dominada, ele vem buscar a bola de novo no campo ofensivo, uma característica do Diego Torres com a chegada do Matheus Costa.
tem muita qualidade com a bola nos pés. Ele vem trabalhar a bola, trabalha de novo o time do Guarani. Alan Santos com Rafael. Rafael deixou curtinho para Giovani. Giovani parou, prendeu, olhou, pensou, inverteu. Faz o passe para Alan Santos e com isso o tempo vai passando. O Guarani está se classificando. 36,5 o primeiro tempo. Já já no intervalo, Bandeirantes no comando do Edu Pinheiro. Tá preparando tudo para trazer informações para você dos dois jogos, porque tá rolando o majestoso. Ponte Londrina tá 0-0. Aqui Mirandinha tentou, pisou na bola, ganhou vantagem o time do Guarani com Cauã. Cauã meteu pra Brunão na velocidade, vai chegar Fernando com ele. Brunão botou na frente, Fernando dá o combate na sequência, vacila, perde. Brunão recupera, bate cruzado, pega Douglas Marques. Jogada toda do Brunão que lutou, recuperou e bateu. Douglas Marques fez a defesa, PP. Bruno Santos, que acreditou na jogada, lutou até o fim, porém na hora da batida acabou pegando não tão bem assim na bola. Bola ficou fácil para o goleiro Douglas Marques. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 37,5, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, em bola desta emoção, eu confirmo Série C do Campeonato Brasileiro aqui na Bandeirantes. Almeidão em Tombos, Minas Gerais. Tombense já rebaixado 0. Guarani nesse momento classificado 1. Edu Pinheiro. Olha, 37, primeiro tempo, de Ponte 0, Londrina 0. O Náutico vence Náutico 1, Ituano 0. Anápolis 1, Botafogo da Paraíba 0. Maringá 1, Caxias 0. Os demais 0-0. E por enquanto vai dando aquele fazer Ponte, Náutico, Guarani e Brusque. Num grupo, no outro, os demais. Tombense pro ataque, boa bola na direita, cruzamento do Júlio Henrique, bloqueado por Diego Torres. Na sequência o Júlio vai lá, faz a falta pra cima do Emerson. O jogo tá parado pertinho da galera. Bugrino tá aqui pedindo cartão pro Júlio Henrique, o JH, viu, Pepe? Camisa número 2 da equipe do Tombense, o Emerson, que está voltando ao time titular. Ele que na última partida diante do Confiança desfalcou o elenco bugrino, pois estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. A bola parece que bate ali no braço do Diego Torres, mas ele estava com o braço no chão. E seria pênalti caso o árbitro marcasse a falta, mas entendeu que foi um lance de jogo e consequentemente mandou seguir. CH, estamos entrando na reta final do primeiro tempo, panorama do jogo, como é que tá? 1-0, o Guarani na frente. Eu ainda não falei do comportamento do Giva, que entrou no time e entrou bem, viu? Tá recompondo com muita rapidez e tá ajudando o Diego Torres na construção das jogadas. Eu acho que o Guarani faz um jogo controlado, não tá decidido ainda. Mas o time coloca a bola no chão, erra poucos passes, está utilizando os dois lados do campo, com o Justin e com o Emerson. Portanto, com quase 40, o Guarani merece estar vencendo. E para quem esperava um Tombense, uma postura do Tombense na SH, aquela postura de fim de feira, não quero nem saber, nada disso, o time está correndo em campo. Muito pelo contrário, está se dedicando, como o Chamusca falou pra gente, né, no Esporte em Debate na sexta-feira, que o time dele jogaria futebol e não ia ter moleza. E não tá tendo moleza pro Guarani. Guarani pro ataque, pedala Mirandinha, sai da ponta, vem pra meia, Brunão deixou na bastante, Diego Torres, boa bola pra Emerson, foi pra dividida, ganhou o Emerson, agora ficou difícil o cruzamento porque a bola ficou no pé direito, mesmo assim ele controla, gira e com a canhota bate, a bola explode no marcador e vai embora, lateral perto da linha de fundo, é pro Guarani bater. O Emerson aproveita para tomar água, faz calor nesse momento em Tombos, nem tanto assim, né? Uma cidade fica na serra, o jogo começou com 21, chegando agora a 20 graus, mas não é fácil correr 40 minutos não, então o Emerson vai lá e dá uma abastecida. Vem pra cobrança do lateral Emerson, é lateral pro Guarani que vira um cruzamento, força nos braços em direção ao Giva, tirou defesa, sobra Lucas Justin de primeira, espalma Douglas Marques. Douglas Marques vai buscar no cantinho, chute de primeira de Lucas de Justin. Tem mais Guarani, bola na entrada da grande área, Brunão dominou, limpou, tentou puxar a bola, chega Claudinei para cortar, a bola bate no braço do Brunão. O árbitro para, marca falta pro Tombense. Quase o Lucas Justin marca o segundo dele, o segundo Guarani do jogo, hein, Pepe? Gostou do ataque o Lucas Justin, camisa número 2 da equipe do Guarani de perna esquerda, colocou o goleiro Douglas Marques para trabalhar e no lance seguinte a bola acaba batendo no braço do Brunão, falta para o Tombense. 1-0, Guarani na frente, são as emoções desta última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Grupo 2, Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta. Grupo 3,
A Náutico, Ponte Preta, Guarani e Brusque, nesse momento, estão sendo rebaixados Itabaiana e ABC. Lembrando que Retrô e Tombense, adversário de hoje do Guarani, já estão rebaixados. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Acesse rochaautopeças.com.br. 41 minutos e meio, 1-0 Guarani na frente, gol de Lucas de Justin de cabeça, que agora há pouco quase ampliou, mas não foi de cabeça não, foi um chute de primeira. Pegou de bate pronto, o goleirão foi buscar do cantinho. Bola pro time do Tombense, Wesley. Trabalha lá pela direita, empurrou curtinho para Fabrício Dias. Ele tem a 8 estampada na camisa. Já se manda Júlio Henrique, vem buscar o jogo, camisa 10. É Jefferson Renan, prefere o passe com o ligeiro, que tem muita velocidade. Bola para Jefferson, essa foi treinando desde ontem. Abriu na ponta para Pedro Oliveira. Sai da ponta, vem para meia, Dudu manda aí pela meia, devolveu na ponta para Pedro Oliveira. Sai da ponta, vem para meia, joga com as meias baixas. Ele tenta o cruzamento, chega bem para fazer o corte, Rafael. Tira de qualquer maneira, coloca a bola para fora. Pedro Oliveira no fundo, dominou, prepara o cruzamento, marcação de Cauã. Ele sai da ponta, vem para meio de calcanhar pro Dudu, subiu a bandeira. Quando o toque de calcanhar do Pedro Oliveira foi em direção ao Dudu, ele estava na banheira, Pepe. Claramente ele estava impedido, acertou ali o assistente número 1, Roberto Rivelino do Santos Júnior. Parecido com aquele. Leandro. Não tenha dúvida alguma que é em homenagem ao grande Roberto Rivelino. Isso claro. É certeza. Evidente. Sabe quem mandou um abraço para você, Leandro Boles? Quem? Tá adorando a sua transmissão, o Gralha. Lá de Montemor e também a Vanusa. Estão ouvindo o seu trabalho e te mandando parabéns. A Vanusa mandou um beijo. De Montemor? É ali de Montemor, Sérgio? Conheço ali. Sim, isso! Aquela região é muito progressista, né? Do interior paulista. Pertinho aqui de Campinas. Bola para Douglas Marques. E normalmente são noites quentes nesta região lá de Montemor. Tenta vir por grande ataque o time do Tombense, recupera a posse de bola o time do Guarani. O passe do Emerson foi muito forte, foi um tijolo para cima do Diego Torres, que não dominou, a bola saiu. 43, 1-0, Bugrão na frente. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, Toscana, Paio, Cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas sabrosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e a mega loja do Iga em Sorocaba. Guarani em evolução nesse campeonato, agora já é realidade, chegou a estar na zona do rebaixamento, em uma situação de jogo, né, de rodada, chegou a estar na última colocação da Série C. Vem para o time do Guarani, programa de ataque, recolheu o domínio, Lucas Dias tem para Cauã, tentou a tabela, Cauã prendeu, segurou, cercado, marcado por 2, ele volta a bola para Giovani, limpou, clareou, vai bater pro gol, Giovani para fora. Passa a esquerda, vai embora pela linha de fundo. Ele chamou a responsa, girou e bateu, mas a bola passou longe do gol, Pepe. Giovani, que nesse jogo está substituindo o Isaac. Ele que também recebeu o terceiro cartão amarelo na partida do Guarani diante do Confiança, portanto está suspenso. Giovani volta ao time titular. O Buzina, grande Buzina, acabou de me mandar uma mensagem aqui no Instagram. Para você que não me segue, segue lá, no @LeandroBoles2LS, perguntando se o Ryuta Takahashi está no banco, Pepe. Está sim, ele que depois da chegada do técnico Matheus Costa foi integrado ao elenco profissional do Guarani e não saiu mais, ele está como opção no banco de reservas. 44 minutos e meio, finalzinho do primeiro tempo, o Guarani se defende nesse momento, tem que levar o resultado para o vestiário de 1-0, estando 15-6 no horário oficial de Brasília. É todo ataque nesse momento, o time do Tombense, Fernando empurra na ponta para Dudu, deixou passar, a bola sobrou na ponta para Pedro Oliveira, ele é perigoso, vai puxar para o pé direito para cruzar, isso que ocorre, cruzamento, atento, Rafael tira de cabeça, rebote vai ficar de novo para o time do Tombense. Tombense se manda, hein, o Guarani se recuperar após de bola, pode criar uma boa jogada ofensiva, recupera, bola para Cauã, limpou bonito, escapou do primeiro, do segundo, escapa também da falta, liso o Cauã, ele para, prende, olha, pensa, observa com o pé canhoto para Brunão, Brunão gira o corpo, tem lá do outro lado o Mirandinha, trabalha curtinho para Emerson, quem sabe o último ataque do time do Guarani, mas o Emerson dá uma pisada no freio. Ele parou, prendeu, olhou, pensou no campo ofensivo, sinalizou que vai tocar para o Mirandinha, mas não toca. Mirandinha chegou a abrir os braços pedindo a bola, mas o Emerson preferiu recomeçar. Cadencia por dentro para Rafael. Rafael recolhe, domina, puxa a bola, volta para Kelvin, subiu a placa aí, Pepe. Mais 2 minutos de acréscimos. 45 mais 2, vamos até 47. Muito obrigado. Esse é o Pedro Piscinato, repórter Bandeirantes,
tá cobrindo o Guarani nesta última semana. Bola solta aqui na ponta para Rafael. Rafael recolhe, domina, parou, prendeu, ele pensou. O Guarani claramente não quer mais saber de atacar nesse finalzinho do primeiro tempo. Quer sim ficar com a bola, com o regulamento embaixo do braço. Resultado que vai dar a classificação, vai dando a classificação, carimbando a classificação do programa, a próxima fase da Série C. Lucas Justin recolheu, dominou e forçou a jogada para o Cauã, a bola saiu. Cauã saiu mancando ali, mas acho que foi o pisão, né? Quando ele tentou apoiar o pé, não apoiou como gostaria, mas parece que tá tudo aqui ali com Cauã Jesus. O jogo é reiniciado com passe de bola para o time do Tombense. Os últimos 3 segundos. Edu Pinheiro já tá prontinho para comandar o intervalo. Bandeirantes para você ligado no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e, é claro, pelos demais aplicativos. Guarani recupera a posse de bola, parece cansadão. Tombense nesse momento devolveu a bola de graça para o time do Guarani. Giovani trabalha a bola com Alain. Alain para Kelvin. Kelvin recolhe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, devolveu para Alain, passe curtinho para o zagueirão, capitão do Guarani. Tá todo mundo esperando o apito final do árbitro e socorre. Apita Paulo Torezinho, não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo em Tombos. Guarani tá fazendo a sua parte, a galera bugrina, vamos ouvir. Sobe o som da galera em Tombos. É a galera bugrina em Tombos. O Guarani vai carimbando classificação com a próxima fase da Série C. Gol de Lucas Justin foi de cabeça. Guarani 1, Tombense 0. A bola parou de rolar no Almeidão. Edu Pinheiro. Sim, olha, intervalo majestoso, 0-0 Ponte e Londrina. Já Roger Williams, o Jacozinho também, Marco Aurélio Jacozinho comentando, o CH comentando o Guarani. Pedro Piscinato, mais informações aí do Guarani, 0-0. Como é que está jogando o Bugre, hein? Pedro Piscinato. Guarani de Dalberson no gol com a 12. Lucas Justin, autor do gol que vai encaminhando a classificação do Guarani com a 2. Rafael com a 3. Alan Santos com a 4. Emerson meia dúzia. No meio de campo, Kelvin com a 5. Giovani com a 8. Diego Torres com a 10. E lá no ataque, Cauã Jesus com a 7. Mirandinha com a 11. E Bruno Santos, o Brunão, com a 9. Edu. Olha, a ver se você tem entrevistado aí, fica esperto, só para falar aqui os resultados do grupo também. Olha, Ponte 0, Londrina 0, Tombense 0, Guarani 1, Náutico 1, Ituano 0, Confiança 1, Retrô 0, Anápolis 1, Botafogo da Paraíba 0, Maringá 1, Caxias 0, Ipiranga 0, Figueirense 0, Brusque 0, CSA 0, Floresta 0, São Bernardo 0, ABC 0, Itabaiana 0. Então é o seguinte, vamos lá, próxima fase, nesse momento, hein? É o grupo C, de Cebola. Então vai dando Náutico, vai dando Ponte, vai dando Guarani, que é o 6º colocado, e vai dando Brusque, tá bom? Náutico, Ponte, Guarani, Brusque. No outro grupo, Caxias, vai dando Londrina, vai dando São Bernardo e vai dando Confiança, hein? Confiança pegou aí uma vaga aqui também, 8º colocado nesse momento. Bem, sem convidados lá de Tombo, deixa eu ver, Moisés Lucarelli, Breno Beretta, o gramado aí, Breno. Tô por aqui, Edu. Os jogadores da equipe da Ponte Preta e também jogadores do Londrina já estão nos vestiários, né? Torcida do Londrina por aqui, torcida da Ponte também. Vou repassar, Edu, a escalação da Ponte Preta. Por favor. De Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Sérgio Rafael saiu machucado no comecinho do jogo, entrou o Edson, que é garoto da base, né? 33 jogos que ele fez entre 2023 e 2024. Depois ele foi emprestado para o Cianorte e voltou para a Ponte Preta. Aí a Ponte está jogando com Kevin, Luiz Felipe, Rodrigo Souza, Elvis, o capitão, Toró, Bruno Lopes e Matheus. Elvis jogou muito bem o primeiro tempo e a Ponte perdeu diversas oportunidades, manda no jogo, Edu. Muito bem, bom intervalo, Breno. Valeu, Edu. Bom, até o seguinte, tá 0-0 aí, Jacozinho tá com a gente, tá na cabine? Marco Aurélio Jacozinho, hein? 25 anos depois que fez aquele gol contra o Atlético Mineiro, acompanhou da sua palhinha. Como é que tá o jogo, Jacozinho? O jogo tá bem corrido aqui, né? A Ponte pressionando bastante o time do Londrina. O Londrina teve, assim, chance mais numa bola parada, 3 escanteios que teve no primeiro tempo. Mas a Ponte pressionou bastante. O Pachequinho, lateral, está fazendo um bom jogo
tem chegado muito bem pelo lado direito, finalizou uma bola no gol, 2 bolas no gol, né? E o Elvis que está fazendo uma bela partida. Infelizmente a Ponte não está... tá faltando só a definição, né, Roger? Essa definição, o passe tá saindo. Hoje o Elvis está colocando todo mundo na cara do gol. Só está faltando realmente a finalização para a Ponte conseguir abrir o placar. Ali é o seguinte, tá o gol do Itabaiana do Gilson Klein, hein? ABC 0 Itabaiana 1. Eu falei aqui dos grupos aqui, mas não falei dos rebaixados, porque o Retrô e Tombense já rebaixados. Então estão sendo rebaixados, mesmo marcando Itabaiana seria rebaixado, tá? Itabaiana e ABC estão morrendo na praia. O jogo é em Natal, ABC e Itabaiana. Gol do Itabaiana afunda mais o ABC, mas nesse momento Itabaiana, ABC, Retrô e Tombense seriam rebaixados. 0-0 majestoso lá em Tombos, Tombense 0, Guarani 1, estamos no intervalo, todos os jogos às 17 horas, então bom intervalo, viu, Jacozinho? Muito obrigado, em segundo tempo, você firme aí com o Roger Williams, ok, Jacozinho? Já foi pro intervalo. Ok, tamo aqui. Estamos aqui a postos aqui. Aham. E eu também não esqueci o gol que você fez olímpico na Vila contra o Santos, viu? Na verdade só lembro do meio de campo, né? Então, assim, os outros que também... Tem um gol de São Paulo que eu gosto bastante, um gol de voleio quase de fora da área, né? Que eu acho um gol bem bonito, mas o pessoal realmente só lembra do gol do meio de campo. Não adianta, é o gol contra o Atlético Mineiro, né? Não, mas eu só rapidamente aqui, em outubro de 2000, depois do gol que você fez com o Atlético Mineiro, 45 dias depois você fez o gol na Vila. E a gente transmitia aqui Guarani e Bahia do Brinco. Terminou e o nosso narrador, o Reinaldo Porto, passou para o Mário Celso, que estava na Vila. E teve um escanteio, estava 3-2 para o Santos, escanteio para a Ponte, você foi cobrar o escanteio. E o nosso técnico, ele se confundiu, ele mexeu no cabo errado, rapaz, tirou a rádio do ar. E Mário Celso narrando o seu gol, você fez o gol olímpico e não foi pro ar, rapaz. E o técnico se atrapalhando e tal, e ali no plantão, dando uma sustentada. Quando voltou pro Mário Celso, ele bravo pra caramba. Caramba, pô, mas não deu pra narrar o gol. Brincadeira. Bom segundo tempo, viu, Jacozinho? Obrigado, e esperamos que a Ponte possa abrir o placar e sair com a vitória. Grande. Ô, CH, dá pra gente só o que vai ser o seu comentário? 1-0 Guarani. Lucas Justen marcou, teve oportunidade, cruzou, correu. Lucas Justen, professor Cicinho, hoje machucado. Justen foi o melhor jogador do Guarani no primeiro tempo. O Guarani fez um bom primeiro tempo e saiu com esse 1-0 com muito merecimento. Time muito intenso e com bastante organização, Edu. Olha, Guarani praticamente classificado, porque é o seguinte, para reverter tudo e não entrar, é muito difícil, tá, gente? Tá vencendo, são 45 minutos mais acréscimo, para reverter, para dar tudo errado. E você vê que hoje tá amarrado a Série C, pouquíssimos gols, o Ituano tá ficando de fora, né, gente? Ituano tá ficando de fora. Eu falei aqui que o 8º colocado é o Confiança, mas... E é realmente o Confiança, mas esqueci de falar, o Ituano tá indo para 11º. Então, infelizmente, o Ituano tá ficando de fora. A gente volta já. Vamos ouvir o gol do Guarani na sequência, mais CH analisando. Por enquanto, Tombense 0, Guarani 1 e majestoso intervalo. Ponte jogando bem. Ponte 0, Londrina 0. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que contar, é confiar na caminhada. Sicredi
Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqui Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gira a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Capricha que dá. Vem Diego Torres para a bola, pé canhoto, levantou na primeira trave, desvia, gol! É gol, 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 é do Bugre! É de Lucas de Justin de cabeça, tem a 2 estampada na camisa, em uma cobrança de escanteio perfeita de Diego Torres, bola na primeira trave, Lucas Justin se antecipa, a zaga do Tombense no contrapé de Douglas Marques, bota lá dentro, a bola vai na bochecha da rede, sem chances pro goleirão do Tombense, aberto, o placar em Tombos, pode ser o gol da classificação, da redenção, da superação, de uma nova oportunidade de um recomeço para o time do Guarani. Lucas Justin de cabeça, coloca lá dentro o Guarani, sai na frente, então avante, Bugrão! Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão. Olha lá o povo festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou a rede, é gol e é gol do Guarani. Lucas Justin de cabeça. 27 minutos de bola rolando no primeiro tempo, solta o grito, grita, solta o grito e grita comigo, galera bugrina. Tá registrado em Tombos, Lucas Justin, Guarani 1, Tombense 0, Douglas Marques não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede, e um detalhe do gol. Bem, muito bem, olha, estamos numa transmissão simultânea pelo YouTube, Roger Williams, Marco Aurélio Jacozinho e Breno Beretta, majestoso, por enquanto 0-0 intervalo, vai começar o segundo tempo, aqui 1-0 pro Guarani, CH vai comentar agora comigo, ouvimos aí o gol, lembrando que a TV Bandeirantes está mostrando, tá aí o Batista, Tigrão e o Gleger mostrando aí essa partida do Guarani, tá bom? Na TV Bandeirantes. Então, nesse momento, atenção, Roger Williams, vamos separar as transmissões, vocês tocam daí, voltamos no final, boa sorte, bom jogo, é com você do majestoso 0-0, Roger Williams. Separado, continuamos aqui com Tombense e Guarani 1-0. CH, e aí? O estádio, né, dimensões reduzidas
E o Tombense justificando aí, honrando, já rebaixado, jogando. O Guarani sem o Cicinho. Tem o Giovani no meio, algumas novidades. O Dentinho não pôde como opção, não tá no banco, tá machucado também. E aí, o que você achou aí, além do gol, CH? E o Bugre? Bom, tudo isso que você disse não atrapalhou o Guarani, pelo menos na minha visão. Gramado, o Guarani se adaptou, é verdade, começou um pouco ansioso, mas depois foi acalmando, trocando bola de um lado para outro, tendo inteligência e organização. 1-0 foi merecido. O Guarani teve 3 oportunidades para poder fazer gols e fez nessa jogada ensaiada e bem ensaiada, mas eu quero dizer que o Diego Torres colocou a bola na cabeça, passou como se tivesse entregue com as mãos na cabeça do Justin, que resvalou e fez o gol nitidamente numa jogada ensaiada. O Guarani só tem um problema, Edu, o lado esquerdo. O Emerson não marca bem e o Alan Santos está puxando a perna, nem sei se volta para o segundo tempo. Ele, desde o início do jogo, quando ele tentou cortar um lance individual do Jefferson, número 10 do Tombense, ele veio falseando a perna esquerda e colocando toda hora atrás, a mão aqui na parte traseira da coxa. E isso preocupa, não é? Porque, com todo respeito, aqui no banco nós temos o Márcio Silva, enfim, outras opções, mas não é do mesmo nível do Alan Santos. Além de jogar muito bem como quarto zagueiro, ele é o capitão do time. Então o melhor dos mundos para o Guarani é que o Alan Santos volte inteirão para o segundo tempo, que se ele sair, fará falta. Mas resumindo, 45 minutos, o Guarani está merecendo o resultado por enquanto, Edu. Foi o 7, Cauã Jesus, vê aqui no replay, Cauã Jesus que chutou, bateu na zaga, nasceu o escanteio que deu origem ao gol do Guarani. Como é que estamos aí? Vai começar no segundo tempo, 1-0, Guarani. Eu passo a bola pra você. Oi, Boli! Valeu, Edu! Valeu, muito obrigado ao Edu Pinheiro. Volta já para comandar o apito final para trazer todos os classificados à próxima fase da Série C. Os times já estão em campo, a bola vai voltar a rolar para o segundo e decisivo tempo em Tombos e o Tombense muda para a etapa final, né, Pepe? Muda, o Leandro Boli. Sai o Rafael Lucas, camisa número 9, para a entrada do Jupi 19. Jupi. J-U-P-I, Jupi, não é Japi, né? Até a serra lá da cidade de Jundiaí do CH, né? É o Jupi. Muito bem. Saída com o Tombense, apita o árbitro. Tem bola rolando, então vamos juntos pro segundo e decisivo tempo aqui na Bandeirante. E é com B de bola, B de Bandeirantes para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E pra festa, pra alegria da galera bugrino, Guarani tá vencendo por 1-0 e está carimbando a sua classificação, a segunda e decisiva fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Depende só do Guarani, a vitória classifica o Guarani, o empate pode até classificar, até a derrota, mas a vitória, independentemente de outros resultados, coloca o Guarani lá na segunda fase. E o primeiro impedimento no segundo tempo foi anotado pelo árbitro, é posse de bola para o time do Guarani, que ataca a esquerda do seu rádio. Se estivéssemos no brinco, tomando como base a cabine Bandeirantes, que fica lá no tobogã, seria o gol do portão de entrada do estádio Brinco de Ouro da Princesa, e lá em Tombos, no folclore do torcedor do Tombense, seria o gol da Baixada. Então, consequentemente, a bola vai chegar mais rápida em direção ao gol do Douglas Marques. Só para confirmar, nenhuma alteração no time do Guarani, né, Pepe? Não, o Guarani é o mesmo time da primeira etapa, Bolis. Beleza, então vamos juntos, 1-0, gol do Lucas de Justin, que vai dando a vitória para o time do Guarani e, consequentemente, a classificação. Domina o time do Tombense com o Claudinei. Tombense joga todo de branco, o Guarani todo de verde. Passe errado, já recupera na imposição Emerson. Recolhe, domina para o time do Guarani. O Renan foi titular, fez a sua estreia no jogo contra o Confiança. O Emerson ficou de fora, mas o Emerson é o titular, é dono da posição e por isso está de volta. Giovani soltou o corredor para Cauã, falta! E foi por trás, uma falta até dura do Léo ou do Pedro Oliveira para cima do Cauã. O jogo está parado, tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança. E ao fundo, o som ambiente do estádio Almeidão. E você está ouvindo a torcida do Guarani, que marca a presença para incentivar o Bugrão. No Sicredi, além de contar com cartões sem seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi.
Diego Torres vem para a cobrança da falta. Quem sabe o segundo nesse comecinho do segundo tempo para deixar o Guarani mais tranquilo no jogo. Diego Torres levantou, toque de cabeça do Rafael. Sobrou para Giovani de primeira, pegou, voltou. A bola espirrada, dominou, Mirandinha limpou, vai marcar, bateu. Espalma Douglas Marques. Douglas Marques, defensaça para evitar o segundo gol do Guarani, o gol que seria do Mirandinha, Pepe. Que lindo toque de calcanhar do Lucas Justin para o Mirandinha, e o camisa 11 do Guarani teve toda a calma de ajeitar para a perna esquerda, mas acabou parando no goleiro Douglas Marques. Escanteio para o Guarani, Diego Torres na bola. O corte do Mirandinha foi espetacular, deixou o Dudu Mandaí sem pai, sem mãe. Tem escanteio Guarani para fazer a cobrança, capricha aqui da Diego Torres, partiu para a bola, levantou para a boca do gol para Rafael, subiu para afastar Fernando, sobra da bola para o Guarani com o Giovani, deixou na entrada da grande área, Cauã, toque lá na frente do Kelvin, tranquila para sair do goleiro Douglas Marques. Guarani já apresenta, CH, o seu cartão de visitas para a etapa final. Guarani que não mexeu, na sua opinião, foi uma decisão correta do Matheus Costa? Graças a Deus que voltou Alan Santos para o segundo tempo. Me parece a distância com uma dor, é verdade, mas nada sério. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, eu não mexeria em nenhuma outra posição. Como eu disse no primeiro tempo, o Giovani está dando conta. Ele e o Kelvin estão fazendo o Guarani jogar no meio campo, dando profundidade, recompõe todo momento que precisa. Agora, esse gol do Mirandinha é gol perdido. Ele não tinha que dominar e trazer para o pé esquerdo. Ele tinha que ter batido de perna direita, mas de primeira. Gol perdido do Guarani, Boris. Estamos no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E Giovani recuperou e sofreu a falta. E pelo primeiro cartão amarelo do jogo, Pepe. Cartão amarelo para Claudinei, camisa número 5 da equipe do Tombense, matando o contra-ataque do Guarani. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e máximo sabor às suas receitas. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. E a gente, claro, vai atualizando tudo para você no decorrer deste segundo tempo. A formação dos grupos da próxima fase. Neste momento, Guarani, Náutico, Ponte Preta e Brusque. O Guarani já estrearia contra a Ponte Preta, contra o seu principal rival, já na próxima rodada. Tem um importante aí, vamos ver se muda alguma coisa com o do Brusque, né? Não muda, o Brusque chega a 28. E o Confiança está vencendo, tira o Floresta. Então, uma mudança nesse momento. Náutico, Ponte Preta, Guarani, Brusque, isso não muda. Mas em um dos grupos, o grupo 2, Caxias, Londrina, São Bernardo e Confiança nesse momento. Confiança que depois da derrota para o Guarani viu a sua situação ficar complicada, mas nesse momento está se classificando o time sergipano. Mas só para completar, o Guarani estrearia contra a Ponte Preta, depois se jogaria fora nos aflitos contra o Náutico e receberia o Brusque. Daí no segundo turno se inverte. Guarani joga contra o Brusque fora, Náutico em casa e fecharia contra a Ponte Preta. Esta situação atual de uma eventual segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, quando os 8 times serão divididos em 2 grupos com 4 times cada um. E dentro destes grupos, os times jogarão 6 vezes, 3 em casa, 3 fora de casa. Os 2 melhores de cada grupo conquistam o acesso e os primeiros colocados de cada grupo decidem o título da competição. Tem falta para fazer a cobrança, o time do Tombense, levantamento para a boca do gol. Lance perigoso, tirou defesa, sobra da bola do Dudu Mandaí. Bico na grande área, mandou para a área, subiu para afastar Emerson. A bola fica rondando a área do Guarani, tirou de qualquer maneira Kelvin. A sobra da bola fica para o time do Tombense, Dudu Mandaí recua para o goleiro. Bruno Santos vai dar uma pressionada, Douglas Marques abandona a sua grande área, dá um bicudão para o campo de ataque, Lucas Justin protege, a bola sai. Lateral para o Guarani bater e atenção, galera ligado no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 6:30, segundo tempo. No tic-tac do tempo, embora desta emoção, eu confirmo Série C do Campeonato Brasileiro. Bugrão em campo, Guarani, 1 gol de Lucas Justin no primeiro tempo, 0 para o Tombense do Pinheiro. 5 minutos, segundo tempo, majestoso, Ponte 0, Londrina também 0, tem gol do Brusque, né? Brusque 1, CSA 0. Mas é isso que você disse, não muda nada, chaveamento ficava assim, Náutico, Ponte, Guarani e o Brusque.
Marcial tá no YouTube, Marcial da Costa, Top Bola, está assistindo o Mundo da TV e ouvindo a Bandeirantes. Renato também tá ligado, ouvindo a Rádio Bandeirantes, torcendo pro Guarani. Renato Reis, em Ouro Fino, Minas Gerais, cidade histórica. Camilo tá em Brasília, no Distrito Federal, sofrendo pelo Bugrão. Valeu, rapaziada, obrigado pelo carinho, pela audiência. Vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes. O Juscelino Bento Santos, ouvindo em BH, torcedor do Galo e do Bugrão. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu demais, galera. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Aroma das ervas da família Sato para a sua mesa. Tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Quer saber mais para conhecer a linha de produtos? aromadeservas.com.br. Aroma das Ervas, que tem o Chimichurri. Chimichurri, Aroma das Ervas. Vamos juntos com o futebol da Bandeirantes com 8 minutos. Domina pela meia, Fabrício Dias na entrada da grande, acertou na ponta para Júlio Henrique, prepara o cruzamento para o time do Tombense. Bloqueia Emerson, sobra da bola fica para Mirandinha, ele dispara pelo setor canhoto, ninguém pega Mirandinha na velocidade, Brunão se mandou para a área. Mirandinha sai da ponta, veio para a meia, rabiscou, tentou a inversão para o Cauã, esperou o erro do Dudu que não ocorreu. Chegou para cortar Dudu, sobra da bola para Léo. Léo recolhe, domina, na verdade é o 19, né? O Jupi. Quem ficou com a bola? Ele acaba recuando e recomeçando com o zagueirão Wesley. Neste comecinho do segundo tempo em Tombos, no início da noite de sabadão, na cidade mineira, que é longe em relação a Campinas. Dificuldade na logística, mas tudo isso tem que ser superado pelos times que vão enfrentar o Tombense, como foi superado mais uma vez pelo time do Guarani na ida. Tenho certeza absoluta que será também na volta. Como a volta com festa, né? Volta com festa, porque o Guarani com esse resultado está carimbando a sua classificação. Já se sabe, o PP, e a próxima fase já começa no outro fim de semana, ou a CBF pode rever alguma situação aí, esperar mais um pouquinho? Tem seleção brasileira, claro que isso não interfere na Série C, mas quem sabe, né? Pode até ocorrer uma mudança, ou você não acredita? A data base que a CBF deu para já a primeira rodada do quadrangular final é justamente na semana que vem. Acredito que por conta do calendário apertado, realmente deve começar no próximo final de semana, Leandro Bolles. Provavelmente só nos jogos aos fins de semana, né? Nada de meio de semana. Não. Jogos provavelmente, como são 4 jogos, 2 no sábado e 2 no domingo. Pode até rolar uma partida de segunda-feira, mas em princípio, como você disse, sábado e domingo, mas pode acontecer também de segunda-feira, mas muito difícil no meio de semana. Domina o time do Tombense, vem embora para o grupo de ataque, Fabrício Dias empurra pela meia, recolheu, dominou, Léo soltou para Jefferson, vai bater, brigou, bloqueado, a bola explode no Lucas Dias, tem volta no câmera vencível, o time do Tombense de Guarani está mais recuado nesse momento. E atenção, galera ligada no futebol, futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 10 minutos, segundo tempo. O tic-tac do tempo, Nivaldo Destamação, eu confirmo, é o futebol da Bandeirantes, a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Em Tombos, no estádio Almeidão. Guarani tem 1, Tombense 0, olha o Tombense chegando, a bola na entrada da grande área, Dudu Mandaí, recolheu, dominou, tava pedindo a bola o Jupi gritou pro Dudu, Mandaí, levantamento lá dentro pra boca do Lucas Justin, que bola perigosa, ele recuou com o peito pro Dalberson, ih rapaz, o Dalberson colocou a mão na posteira. Pegou a bola e colocou a mão na posteira. Agora esse recuo do Lucas Justin, quase o Anderson, que tem velocidade, tanto é que ele é ligeiro, quase chegou, hein, Pepe? Uma ajeitada ali do Lucas Justin, de quem joga futebol, hein? Deu uma peitada ali pro goleiro Dalberson, que sente muito, na verdade, a posterior da perna direita, e nesse momento é atendido pela equipe médica do Guarani. Lá no América ele estava jogando, Pepe? Jogando não, era mais reserva, né? Nesta temporada ele fez 3 jogos. No último mês ele acabou voltando ao banco de reservas, mas nesta temporada, antes dele chegar no Guarani, o último jogo dele havia sido no começo de junho, Boles. Bom, tomara que não seja mais sério ou séria a situação ali do Dalberson, pelo menos está de pé, mas que ele sentiu aquela beliscadinha na coxa, sentiu, né, CH? Mas o comportamento do Guarani, não, concordo com você. Não dá para duvidar que o jogador tá com dor, evidentemente, eu não tô falando isso. Mas pelo comportamento do time, o Guarani tá valorizando cada pedaço de tempo. Então você vai perceber agora que o Guarani vai dar uma enrolada no jogo, não é? Para poder esticar um contra-ataque para fazer o segundo gol. Me parece
com 12 minutos, que essa é a estratégia do Guarani no segundo tempo. Meu amigo João Paulo Formaggio, lá da Garamaggio, toda a família Formaggio estão ligados na Bandeirantes. Olha o Bogrão chegando, cruzamento para a boca do gol, era em direção ao Mirandinha. Assustadão, Júlio Henrique meteu a cabeça na bola, cedeu lateral na canhota para o time do Guarani bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Bola distância, Emerson vem para a cobrança do lateral, levantou, toque de cabeça, Giovani tentou, brigou, chega rasgando para afastar de qualquer maneira a defesa do Tombense. Jupi vai correr, correu com ele Rafael, protocolarmente porque a bola saiu, lateral de graça para o time do Guarani, praticamente na junção da risca do meio campo com a risca lateral. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade, é velocidade Gigadesktop. Planos a partir de R$ 79,99. Desktop sempre ao seu lado. 13 minutos, segundo tempo, 1-0 para o Guarani, gol do Lucas Justin no primeiro tempo, de cabeça em uma cobrança de escanteio. Cobrança esta, executada por Diego Torres. Bola para Claudinei, já está amarelado. Giovani dá uma beliscada para tentar repiar. Claudinei gira, protege, empurra para Fernando. Tem a posse de bola, o time do Tombense pela meia para Jefferson, tentou o domínio. Apertou o Guarani, recuperou, caiu o jogador do Tombense. O outro marcou um toque no braço. Já cobrada a falta, Giovani tocou na fogueira pro Cauã, o Cauã mete lançamento pro Mirandinha, ficou olhando pra bola, a bola passou e saiu. É lateral pro time do Tombense bater. 1-0, o Guarani segue vencendo o jogo e você ligado na Bandeirantes não perde um só detalhe. E assim que a bola parar de rolar para Tombense e Guarani, para Ponte Preta e Londrina, vem aí o apito final da Bandeirantes no comando do Edu Pinheiro neste sabadão. Vamos ser juntos, é o Timaço e Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Placar de 1-0, o resultado que vai classificando o Guarani. Chama ou falou? Não, se der tempo, quer ver? Rapidinho, vamos lá, depois você me interrompa, por favor. Bom, a Ponte está 0-0, tá? Então, no grupo é Náutico, Ponte, Guarani e Brusque. Náutico, isso. Ponte, Guarani e Brusque nesse momento, tá? E você tem razão. Na tabela aqui, no regulamento, já teria derby no final de semana, seria no Brinco. Que seria o 211. 211. E do jeito que tá também o posicionamento, na última rodada, derby majestoso. Isso. Exatamente. E aí a gente completaria, se isso de fato ocorrer, 4 derbys neste ano de 2025. Lembrando que a Série C, o regulamento, você só tem a possibilidade dos 2 melhores de cada grupo fazerem a final, não tem semifinal. Então o primeiro colocado do grupo 2 sobe e vai para a final. O primeiro colocado do grupo 3 sobe e vai para a final. E aí serão 2 jogos, mas 4 sobem para a Série B do Campeonato Brasileiro. Boles. 15 minutos, já o PP. Bola para o time do Tombense por dentro. Júlio de primeira para Fabrício Dias. Empurra na ponta para o camisa 11, Anderson ligeiro. Tocou mal, Mirandinha foi mais atento, mais lépido. Recupera a posse de bola, mas o Emerson tocou mal. Anderson ligeiro recupera 15 minutos. Tá me chamando, PP? Teve gol lá no estádio Moisés Lucarelli. Com isso, o grupo permanece, porém muda a ordem dos clássicos campineiro. Gol de quem? Gol da Ponte Preta. Ponte Preta volta para a segunda posição, vice-líder da Série C. Ah, entendi. Então ela passa o Náutico. Então a gente não teria o derby logo de cara. É isso, PP? Isso mesmo. Seria nas rodadas 3 e 4. Ou 2 e 5. Não, 2 e 5. É isso. Aí seria a segunda rodada derby, mas aí é majestoso. Né? Aí o primeiro derby seria no campo da Ponte. Isso. Uma mudança aí, ó. Já mudou. É aquilo que a gente diz. Continua no mesmo grupo, mas muda aqui. Agora seria a segunda rodada, né? No majestoso, deixa eu ver aqui, é 6 contra o 2. E na penúltima rodada no Brinco. Aqui vem Tombense, o chute de fora da área, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo, 16. Segundo tempo, segue 1-0 o Guarani na frente, CH. Eu sei que é estratégia, o time deve ter treinado para executar o que está executando no segundo tempo, mas eu acho muito cedo para administrar miséria, migalha. O Guarani precisa fazer o segundo gol, a imposição tem que ser técnica. Daqui a pouco você vai ter os números aí e vai perceber que o Tombense de novo está com mais posse de bola. O Guarani tem que continuar jogando. Fisicamente o time me parece muito bem. O posicionamento do time também está regulado, está normal, está normalizado, está organizado. Agora o Guarani precisa acelerar para tentar fazer o segundo gol. É, porque se o Guarani leva o gol de empate, aí ele vai ter que torcer por outras situações. É uma combinação de resultados e também pode mudar
a situação de classificação. No momento em que o Diego Torres está recebendo cartão amarelo porque puxou o camisa 10 Jefferson Renan do Tombense. Pepe. Isso mesmo, cartão amarelo para Diego Torres. Vamos passar aqui a relação de jogadores do Guarani que estão pendurados. Rafael, zagueiro, o Kelvin e o Mirandinha no time titular são jogadores pendurados. E no banco de reservas, o Andrei, Lucas Rafael e também o Luiz Miguel Boles. No caso do Diego Torres, ele recebe cartão, Guarani passando, os cartões são zerados. Ele não pode ser só, se for expulso, ele fica fora. Isso mesmo, mesmo os jogadores que eu passei a relação que estão pendurados, se não receberem cartão nessa partida, também tem, podemos dizer assim, os cartões zerados para a próxima fase. Boa, Pepe, Pedro Piscinato comigo nas reportagens de até aqui, 1 para o Guarani, 0 para o Tombense. Um abraço para os nossos amigos aqui do lado do complexo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, pessoal que vende frutas, verduras e legumes aqui. Eu esqueci o nome do amigo, hoje fui lá, comprei aqueles moranguinhos, o CCH esteve comigo, ele disse, ouço vocês todos os dias. Então um grande abraço pro tio aqui da Barraca de Frutas e Verduras, ao lado do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você vai fazer um morango do amor, Boles? Boa, Pepe, é um trabalho, mas melhor comprar pronto. Bom, o morango eu deixo pra você, o amor fica comigo, pode ser, Pepe? Combinado. 18 minutos e meio, segundo tempo, placar de 1-0 para o Guarani, que aperta a saída para recuperar a posse de bola. Diego Torres de cabeça para Giovani, que volta a bola e recomeça com o Alan Santos. Pois não chamou, falou Edu. Não, o gol da Ponte foi do Toró, viu? Toró. É o quinto gol do Toró. Toró ganha corpo no Majestoso. Cruzamento para a boca do gol, corta lá atrás o Wesley para o time do Tombense. A sobra da bola volta para Júlio Henrique. Deixou curtinho para o Jefferson Renan. Trabalha a bola com o Fabrício Dias. O Guarani que ainda não mexeu nesta etapa final, não mexeu no jogo. Japonês, o Ryuta Takahasta no banco, além de outras opções do técnico Matheus Costa, que vai se mantendo invicto no comando técnico do Bugrão. Tá levando o Guarani para a próxima e decisiva fase da competição, e que deixou o Ipiranga dentro do G8, né? Quando deixou o time de Erechim, estava na 6ª colocação, dentro do G8, o Ipiranga nesse momento está fora, mas com o Guarani, o Matheus Costa tá levando o Grão à 2ª fase da Série C. Bola para o time do Tombense lá para a esquerda com o Anderson Ligeiro. Ele sai da ponta, vem para meio, deixou para Jefferson Renan. O cara que domina toda hora a bola. Ele gira por dentro, soltou curtinho para o Wesley. Vai se mandando para o campo de ataque o time do Tombense. Jefferson Renan de novo recolhe, domina, tem a 10 estampada na camisa. Trabalha a bola com a canhotinha. Um jogador habilidoso. Fez o passe lá na ponta para Claudinei. Claudinei soltou para Dudu Mandaí. Bola na área, boa bola, cruzamento para a boca do gol. Chega Kelvin para cortar. Rebote ficou para o time do Tombense. Tirou a defesa, tirou mal. Fabrício com a sombra, bateu, rebateu. A bola voltou na entrada da grande área. Corta Diego Torres na sequência. Brunão foi desarmado, segundo o árbitro na bola. Tá valendo, vem Tombense. Júlio Henrique na direita cruzou. Lucas Justin cortou pro meio da área. Dalberson tira mal, sobra a bola. Jefferson dominou, caiu. Outro mandou seguir. O Jefferson se joga, o time do Tombense pressiona. Festival de atrapalhadas do Guarani, uma demora incrível para tirar a bola que ficou rondando ali na entrada da grande área, hein, Pepe? Lance esquisito mesmo da defesa do Guarani, um bate-rebate, depois o Dalberson foi sair, acabou errando a bola e no lance ali com o jogador o Jefferson Renan, camisa 10 da equipe do Tombense, ficou reclamando de um pênalti, mas o árbitro marcou apenas tiro de meta. O CH, o Guarani não pode vacilar, né? Tá vencendo por 1-0, tá se classificando, mas a bola ficou nesse momento aí rondando. Foi para um lado, foi de um outro, foi do outro, veio pro lado. E consequentemente quase o Bugrão levou o gol. O Dalberson deu uma pichotada aí, né? Deu uma de Andrei. Agora não foi nada, viu? Ele se jogou. O meia número 10 aí da equipe do Tombense, o Jefferson, dobrou o joelho, não foi nada. O Dalberson não pegou nele. Agora o Guarani está administrando migalha. Essa angústia que dá até na gente, né, não precisava estar acontecendo. Era só, olha, mais um jogador ali caindo. Cauã. Né? Mas tá valorizando, cara. Eu acho que a melhor maneira de você controlar um jogo é ficando com a bola e atacando e incomodando o seu adversário. Nesse segundo tempo, o Guarani tá enrolando, não tá jogando futebol. Agora foi muito cara de pau o tal do Jefferson Renan, né? Ele viu que o Dalberson saiu, ele cortou o Dalberson e se jogou. Literalmente se jogou e teve a cara de pau de se levantar e reclamar com o árbitro, xingar o Bandeira. Só que não foi ele quem tomou cartão não, né, Pepe? Foi ele sim. Foi ele por simulação. O Jupi. Foi o camisa 10, Jefferson Renan, cartão amarelo. E o Guarani prepara alterações. Está saindo ali camisa 7, o Cauã Jesus, para a entrada do Gabriel Silva
com a 17. Também isso mesmo, Cauã Jesus com a 7 dá lugar ao Gabriel Silva, 17. E o Luiz Miguel tá ali também se preparando para entrar. Luiz Miguel, o do táxi. O táxi, isso. Luiz Miguel do táxi vai entrar, quem é que sai? Vai entrar no lugar de Mirandinha. Mirandinha pendurado sai com a 11 para a entrada de Luiz Miguel, também pendurado com a 21. Já você confirma se o Tombense também mudou. Me parece que o 21 está em campo ali no time de Tombos, mas já você confirma. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Quer saber mais? Acesse aromadeservas.com.br. Em campo também o camisa 15. João Vitor. No Tombense, né? Isso, João Vitor no Tombense com a 15 entrou. Já confirmo, o 21 entrou também. Luiz Felipe e João Vitor no Tombense, já confirmo no lugar de quem, Boris? Bom, no Guarani, o Matheus Costa tirou os 2 jogadores de beirada para colocar outros 2 com as mesmas características. E aí, CH23 está 1-0 para o Guarani. Olha, eu não sei o que o Luiz Miguel pode acrescentar. Não estou assistindo o treino, ele faz tempo que não joga. O Mirandinha estava fazendo uma boa partida, mas me pareceu, nesse segundo tempo, apresentar cansaço. Agora, o Gabriel Silva, tecnicamente, sobe o time. O Cauã é um bom jogador, mas o Gabriel também. Espero que entre bem. 23,5 segundo tempo. Resultado que vai dando a classificação para o Guarani. A bola enfiada na entrada da grande área do Mogrão. Saiu bem do gol Dalberson para fazer a defesa. PP, vamos lá então com as 2 alterações do Tombense para Edu Pinheiro confirmar e, consequentemente, anotarem na ficha técnica dentro do apito final, trazer todos os detalhes para o ouvinte da Bandeirantes. Vamos lá, mais 2 alterações no Tombense. Saiu o camisa 5, Claudinei, amarelado, para a entrada do João Victor com a 15. Saiu o Claudinei com a 5, entrou o João Victor com a 15. E também saiu o camisa 7, Pedro Oliveira, para a entrada do Luiz Felipe, 21. Beleza, tá registrado, já diria aquele narrador famoso, Pedro Pessinato, atualizando tudo pra você. Meu amigo Marcão Constantino, alô Marcão, lá na Pavim, que tá com o Juninho Constantino. Juninho mandou aqui, ó, quando o Dalberson puxou ali a perna, sentiu a posterior, eu fiquei preocupado. Grande Juninho, tá sempre ligado, acompanhando a nossa transmissão. E o Buzina quer saber, o CH, se o japonês não vai entrar. Não tenho a mínima ideia. Eu quero saber como está Tuchê. Tuchê na fazenda ou assistindo o jogo do Guarani? Não, ele tá sofrendo com aquele alvinegro lá de Piracicaba, que só dá trabalho com o Tuchê. Tá lá na fazenda. Vem o time do Tombense, bola na entrada da grande área, rolada, Fabrício, de frente pro gol, uma bomba, a bola foi desviada, no Kelvin quase entrou no cantinho. Guarani segue vacilando e quase sofre o gol de empate. Tem escanteio Tombense, PP. Um chute não muito forte do Fabrício, camisa 8, mas a bola acabou desviando no Diego Torres e posteriormente no Kelvin. Escanteio para o Tombense. O Dalberson, que ainda está invicto, né? São 3 tempos, mais 25 minutos. Ainda não sofreu nenhum gol com a camisa do Guarani. Que permaneça assim. Bola para o time do Tombense. Olha o cruzamento, bola fechada na área. Dalberson. Desvio do zagueirão Fernando. Dalberson cai no cantinho direito, abraça a bola e não dá rebote pro time do Guarani. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Vem de novo o Tombense, bola no comando, chega bem para fazer o corte, Alan Santos, deixa para o Diego Torres, que trabalha por dentro, bola solta para Giovani recolheu, dominou para Luiz Miguel, falta. Ele dominou, chegou rasgando do Numandaí, comete a falta, o jogo está parado, com quase 26 minutos da etapa final. É o futebol da Bandeirantes no FM em 85,7, pelos aplicativos Band Rádios, Band Play, através do aplicativo da Rádio Bandeirantes Campinas, você ligado, conectado, tendo o futebol na palma da sua mão e, é claro, através do nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like, bola no comando para Lucas Justin, chega primeiro Fernando para proteger, vacilou, perdeu, Lucas Justin recuperou, na entrada da grande área, colocou, Bruno entrou, tocou e é gol! É gol, 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 é gol! Gol! É do Bugre! É de Brunão! Bruno Santos tem a
Nova Alfa estampada na camisa. O artilheiro tem nome e sobrenome, Bruno Santos. O Tigrão vai te pegar. Bruno Santos pode dar mais do que meio gol para Lucas Justin, que não desistiu, assim como o time do Guarani, que não desistiu nesta competição. Ele foi até o limite, ganhou do zagueiro, evitou a saída, levantou a cabeça e apenas golou. Faz e me abraça, apenas golou. Faz e me abraça, Tigrão. O Tigrão com gol escancarado após a bola ter passado pelo goleiro, meteu pro fundo do gol. O Guarani amplia em Tombos. Bruno Santos, o Brunão, a marca do artilheiro, cheiro do gol, viveu uma seca de gols, mas um momento importante, onde o grande jogador, o atacante precisa aparecer, aparece Brunão para colocar lá dentro. Então avante, 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 Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco as cores do Bugrão. Olha lá o povo festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou. Balançou a rede, é gol e é gol do Bugrão. Bruno Santos, quem sabe o gol da classificação, para carimbar a classificação do Guarani, para manter vivo o sonho do acesso, para retornar à Série B. O lugar do Guarani campeão brasileiro é a Série A, mas a Série B, para sair desta famigerada Série C, faz com que o Guarani, com este gol, praticamente carimbe a sua classificação à próxima fase. Brunão, 27 minutos de bola rolando do segundo tempo, solta o grito e grita comigo, galera bugrina. Tá registrado em Tombos, Brunão, o Tigrão. Tombense 0, Guarani 2. Douglas Marques, não chora não, goleirão, porque a bola dorme no fundo na sua rede. E o detalhe do gol, Pepe. Uma jogada que passa muito pela confiança e pela garra de Lucas Justin. Ele acreditou, brigou até o final com o Fernando e aí só rolou. Como quem diz, faz e me abraça, Brunão. E ele não perdoa. Quinto gol do camisa 9 bugrino nesta Série C. O gol que pode dar a classificação do Guarani à próxima fase. E ele passa o João Marcelo, né? Como o artilheiro do Guarani neste ano, o João Marcelo, que já deixou algum tempo o time do Guarani, tá lá o Atlético Mineiro. Brunão que chegou para esta Série C, na metade da Série C, agora com 5 gols, fez com confiança e volta a balançar as redes. Guarani fez 2 alterações, 2 jogadores que estavam pendurados. Vem para o programa de ataque o time do Tombense, levantamento para a boca do gol, Dalberson não foi, a bola ficou viva, Luiz Miguel brigou, caiu o jogador do Tombense, o lance segue, bola na entrada da grande área, recolheu, dominou João Vitor deixou na entrada da grande área, Fabrício pega bem com o pé direito, prefere o passe para Jefferson, Renan chamou, acionou na ponta, o passe para Júlio Henrique de primeira, cruzou, furou a zaga, sobra da bola para o Tombense, é gol! Gol! Jupi é do Tombense! O cruzamento que sai da direita, cruzamento rasteiro do Júlio Henrique, uma furada incrível do Giovani, a bola sobrou para o Jupi, ele dominou na altura da marca penal, a bola subiu, ele girou o corpo e meteu bonito no ângulo esquerdo do Dalberson, para vencer o goleiro bugrino, para diminuir para o Tombense, para recolocar o time mineiro no jogo. Jupi, 30 minutos de segundo tempo, está registrado. Guarani 2, Tombense 1 e o detalhe do gol, Pepe. Uma falha completa do sistema defensivo do Guarani, o Giovani foi afastar a bola, acabou mandando, espirrando para trás, e aí o Jupi teve toda a calma de mandar para o fundo das redes. Primeiro gol dele com a camisa do Tombense. Boles. Tivemos 3 alterações no jogo, 2 no Guarani e 1 no time do Tombense. Vem Tombense, Jefferson, Renan, trabalha a bola aqui na ponta para João Vitor, olha para um lado, toca para o outro, deixou para o Fabrício, de novo para João Vitor, peca em outro na bola, bola perigosa, Dudu Mandaí, livre de cabeça, jogou para a área, agora sim chegou bem, Giovani cortou. Guarani muito recuado, Matheus Costa está sinalizando, a gente está vendo pela imagem da Band e está bastante exaltado, o Matheus Costa à beira do campo pedindo atenção para o seu setor defensivo. Bola para Jefferson, Renan deixou para João Vitor. João Vitor recomeça com Wesley, 2-1. Quando o Guarani marcou o segundo gol, dava a impressão de que o jogo seria mais tranquilo, mas o time do Tombense chega perigosamente. Jefferson, Renan caiu dentro da grande área. O time do Tombense pede pênalti, o árbitro não marcou. Ele não marcou, Jefferson, Renan caiu. Wesley está pressionando, Jefferson, Renan está no campo, caído.
Como não tem o VAR, prevalece a marcação do árbitro, não marcou nada, lateral que o time do Tombense já cobrou. Jogo volta a ficar perigoso em Tombos. Em Tombense de novo, domina o Jupi, saindo da área, o autor do gol. Ele coloca a bola pela meia para Fabrício. Fabrício recolhe, domina bloqueado, procura o passe na ponta, Dudu Mandaí, lá do outro lado pro Cleiton, chega bem por baixo, Lucas Justin, dá o bote na bola e recupera, deixou na passagem para Luiz Miguel, que tocou nas costas, entrou mal no jogo, Luiz Miguel, tocou nas costas do Brunão, recupera Fernando tentou passe na ponta para Jefferson, Renan tira de qualquer maneira, Emerson, dá um bicudão pro campo de ataque, Brunão vai brigar, o recuo do goleiro de cabeça, quase encobre o Douglas Marques, que saiu do gol e sai jogando curtinho pro time do Tombense. Foi o Cleiton que entrou, né, o Pepe? Tem 18 aí o Cleiton? Isso mesmo, Boles. Entrou o Cleiton com a 18 na equipe do Tombense no lugar do Anderson Ligeiro com a 11. SH, quando eu iria acioná-lo, no momento que o Dalberson de novo está puxando a perna direita, colocou de novo a mão na coxa. Ele já teve essa situação no início do segundo tempo e volta a trazer uma preocupação. O Guarani tem mais vestido, né, Pepe? Guarani mexeu mais 2 vezes. Sai o capitão Alan Santos com a 4 para a entrada do Márcio Silva com a 14. E também saiu o Kelvin com a 5 para a entrada do Cadi com a 15. CH, e não sei não. O Jefferson Renan na disputa ali chegou atrasado, o Emerson. E fale sobre o jogo tá malucão, tá 2-1 pro Guarani, CH. Foi pênalti. Chegou atrasado o jogador do Guarani. Essa ele não simulou. O Guarani não tá jogando no segundo tempo, né? Teve essa jogada maravilhosa do Justin, que foi na linha de fundo com garra, disposição e técnica. E acabou fazendo o cruzamento pro Brunão fazer o segundo gol do Guarani. Agora esse recuo demasiado, né? Essa falta de atenção, ela não pode acontecer em nenhum momento da partida. O jogo não acabou ainda. O Guarani está decidindo uma vaga para a próxima fase. Tem que explicar para uma meia dúzia de jogadores aí que simplesmente estão assistindo o jogo. E outra coisa, o seu Luiz Miguel, o seu Gabriel Silva, os dois atacantes entraram mal no jogo. 2-1 pro Guarani. O ranking do Trata Brasil confirma. Campinas é líder em saneamento entre todas as cidades brasileiras e com nota 10 em todos os quesitos. Sanasa Campinas. Vai pra última mexida o Tombense, né, Pepe? Isso mesmo, o técnico Marcelo Chamusca chama o Kaique com a camisa 16 para a entrada do lugar, camisa meia dúzia, Dudu Mandaí. Dudu Mandaí sai com a 6 para a entrada de Kaique, 16. Perguntei sobre a alteração, o Guarani tem mais uma porque o Dalberson agora há pouco voltou a sentir também. E no lance que, na opinião do CNH, houve pênalti, eu acredito que o árbitro não tenha dado, porque anteriormente o Jefferson Renan simulou, né? E aí o jogador simulou, o árbitro marca quando de fato marca o jogador em si. E quando de fato é pênalti, o árbitro não tem o VAR, nesse caso na Série C, mandou seguir e não deu pênalti a favor do Tombense quando o jogo já estava 2-1 para o Guarani. Tem gol, Edu? Olha, muda aqui o gol do Floresta lá no Ceará, Floresta 1, São Bernardo 0. O Floresta fica com a 8ª vaga no lugar do Confiança, tá? Então vai dando Caxias, vai dando Londrina, São Bernardo e Floresta. Vai dando Ponte no outro grupo, Ponte, Náutico, Ponte vence 1-0, Ponte, Náutico, Guarani e Brusque. Ponte, Náutico, Guarani e Brusque. É outro grupo. Então é o seguinte, é o 2 contra o 6, né? Então seria derby no primeiro turno, derby no Majestoso e na penúltima rodada, derby no Brinco. Boa, a Ponte vai se classificando na segunda colocação, Guarani no 6º lugar. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, você encontra essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Tombense para ataque, Jupi cortou, limpou, não tá valendo. Ele tá marcando o pênalti. Tá marcando o pênalti pro Tombense. Tá marcado o pênalti quando o Luiz Felipe levantou a bola, tentou fintar o zagueiro Bogrino e parece o Márcio Silva. Quadro marca pênalti pro Tombense, Pepe. Uma jogada que começou dos pés do capitão Wesley Marte. E aí o atacante, na verdade, foi no braço do Rafael. E não foi no braço, né? Me parece que não foi no braço, não. Não acabou acertando. O Luiz Felipe tenta a finta ali.
mas pela imagem da TV o braço do Rafael está colado ao corpo e nem acertou o braço. Porém, o árbitro marcou pênalti para o Tombense. Boles, muita reclamação dos jogadores bugrinos. Nessa eu já fiquei na dúvida, nessa imagem do campo, né? Essa imagem mais do nível do campo, parece que a bola resvala no cotovelo do Rafael, quando o Luiz Felipe tenta levantar a bola. Ó. Ele vai levantar a bola e a bola parece que resvala de fato no cotovelo do Rafael. E aí, CH, lance polêmico em Tombos. Olha, não é conclusivo pelas imagens que eu tenho aqui. É justamente isso que dá a impressão que pegou no cotovelo direito do Rafael. Mas para mim é inconclusivo. Não tenho certeza não. De fato, o árbitro vai consultar o bandeira. Se o jogador do Tombense estava impedido ou não. Ele vai tirar o pênalti, hein? Ou vai confirmar? Ele está confirmando, colocou que de fato a bola sinalizou que a bola bateu no cotovelo do Rafael, né, Pepe? Isso mesmo, ele foi lá, conversou com o assistente número 2, o Weber Felipe Silva, porém, pênalti para o Tombense marcado. Bola, situação muito difícil do Guarani nesse momento no Almeidão. Tava 2-0, o Guarani deu uma vacilada, o Brunão fez 2-0 com 27, aos 30 o Jupi diminuiu, já houve um lance polêmico, uma reclamação de pênalti para o Tombense em cima do Jefferson Renan, que a gente, na nossa opinião, ressaltamos que houve, e agora mais um lance polêmico, a bola de fato bateu no cotovelo do Rafael, mas tem essa situação também do braço colado, né? Ele não aumenta o espaço corporal, é isso que o time do Guarani reclama. E aí, consequentemente, o toque nesse tipo de situação acabou ocorrendo. Pois não, Edu? Aí vai mudar, e se o Tombense empatar, aí o Guarani tá com 29, vai para 27. E o Brusque ultrapassa o Guarani. O Guarani vai ficar em 7. Se o Tombense empatar, a Ponte vence 1-0. Se o Tombense empatar, vai ficar assim. Na primeira rodada, semana que vem, derby no Brinco. E na última rodada, derby majestoso. O Edu, o Guarani fica na frente do Floresta por critérios de desempate, é isso? Vai dar quanto? 20... Que o Floresta tem 27. Floresta tem 27 também. Aí vai dar 7 vitórias. Menos 1, vai dar ainda no saldo da Guarani ainda. Bom, tudo isso se o Luiz Felipe fizer. Dá 2-1 pro Guarani, o Luiz Felipe vem pra cobrança. 39 minutos e meio, Dalberson no centro do gol. Toda a expectativa, quem sabe Dalberson, pra pegar o seu primeiro pênalti com a camisa bugrina. Luiz Felipe na risca frontal da grande área e vem pra cobrança. Autorizada a cobrança do pênalti pro time do Tombense. 2-1 pro time do Guarani. Luiz Felipe vem pra bola com o pé direito. Atenção, correu, bateu, é gol do Tombense. Gol! Luiz Felipe pro Tombense. Na marca de 39 para 40 minutos, segundo tempo tá registrado. Cobrou bem, foi tranquilamente pra bola, foi caminhando praticamente daquele trotinho pra bola. Olhou pro goleiro, o Dalberson escolheu o canto esquerdo, ele girou e mudou o pé, né? Virou o pé. Quando partiu para a bola e a bola rasteirinha entrou do outro lado. Pênalti convertido, Tombense empata. Luiz Felipe, 40 minutos. Segundo tempo tá registrado. Tombense 2, Guarani também 2, Pepe. Um apagão ali, podemos dizer assim, no sistema defensivo do Guarani. O Tombense empata a partida com Luiz Felipe de pênalti. Nesse momento o Guarani é o 7º colocado. Teríamos derby na semana que vem. Primeiro derby no estádio Brinco de Ouro, Boles. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Tombense, Jupi, girou, bateu fraquinho, Dalberson para fazer a defesa. Confirmando no Almeidão, última rodada da primeira fase, Série C, Guarani 2, estava vencendo por 2-0, cedeu empate, Tombense também 2, Edu Pinheiro. Majestoso, Ponte 1, Londrina 0, gol do Toró. Então, no momento é Ponte, Náutico, Brusque, Guarani. Ponte, Náutico, Brusque, Guarani. Na outra é Caxias, Londrina, São Bernardo e o Floresta. Agora é o seguinte, existe a possibilidade do Guarani terminar em 8º também e se classificar. Se o Floresta marcar 2 gols no São Bernardo,
Aí o Guarani vai para oitavo. Agora, Majestoso, tudo muda, gente. De repente, se o seu Londrina empatar no Majestoso, muda também. A gente vai informando. Por enquanto, a situação é essa. Boa, muita coisa vai acontecer nesta parte final da primeira fase da Série C. Coloca a vinheta do YouTube. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Com Elton Grimaldi na mesa do som, Lucas Pessoa no YouTube, com Danilo Capucci. Também com Gilberto Sufi, no estádio Moisés do Lucarelli na nossa externa. A equipe técnica da Bandeirantes, que tem o comando do Gil Kleber. E tem Gabriel Ribeiro também, o GR. E aí, GR, rei dos palpites. Esqueci de alguém, Pepe? Não, né? Tá tudo tranquilo, né? Tá todo mundo aí. Tá bom. Vem para o programa de ataque, o time do Guarani se manda Luiz Miguel. Ele sai da ponta, vem para meio, entrou muito mal no jogo. Ressaltar de novo, né? Muito mal. O CH já falou, perdeu a bola. Bola recuada para o goleiro Douglas Marques, que tirou de qualquer maneira, levanta a bola para o programa de ataque. Guarani tem mais uma mexida. Mais uma, Pepe. Mais uma, né? Tem mais um, isso. Mexeu 4 vezes. Entrou o Márcio Silva, o Cadil, Gabriel Silva e também o Luiz Miguel. Técnico Matheus Costa ainda pode fazer uma alteração. De qualquer forma, a galera bugrina presente em Tombos. Tá cantando, tá vibrando, tá apoiando o time do Guarani. O Guarani vai se classificando à próxima e decisiva fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Bola para Jefferson Renan. Ele sai da ponta, vem para meia, parou, prendeu, ele pensou, tem a marcação do Emerson. Ainda é Jefferson Renan. Bola parece que prende nas pernas, é o do pé esquerdo do Jefferson Renan. Bola lá na ponta, fez o passe de novo, Jefferson Renan abriu para Luiz Felipe, dominou para Cleiton, pé direito, cruzou na área, entre quarta de qualquer maneira, Márcio Silva, sobra da bola, volta para o time do Tombense, João Vitor tocou de cabeça para trás, completou também de cabeça, tentou o Cleiton e Kaique também tocou na bola, no bate-rebate, volta para Kaique para João Vitor recolheu, dominou, se livra da marcação do Diego Torres, Luiz Miguel agora sim dá o bote e recupera, Gabriel Silva com a sobra, deixou para Brunão marcar por 3, escapou do primeiro, do segundo, aí adiantou demais e perdeu. Recupera após ter bola o time do Tombense. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabanda e muito mais. Experimente, você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Tá terminando a primeira fase da Série C. 2-2 o placar do jogo. Vem Tombense, domina Fernando recolheu, dominou pé direito, colocou pra boca do gol, bola perigosa, subiu, tirou a defesa. Emerson briga pro time do Guarani, bola recuperada pelo Tombense, pelo Gabriel Silva. Domina Wesley, o capitão do time. Wesley para Jefferson Renan pela meia esquerda, recolheu, dominou o último terço do campo, perde bola Luiz Felipe, abre também Jupi. Ele prefere o passe para Fernando recolheu, dominou todinho no campo de ataque. O Tombense tá buscando o terceiro gol, que seria da virada. Kaique empurra pela meia, ele trabalha curtinho para João Vitor para Kaique para Fernando por dentro para Fabrício Dias, recolhe e domina Guarani fechadinho, levantamento, subiu a bandeira. Quando chegou aqui na linha de fundo para tocar de cabeça o Júlio Henrique por meio da área, já estava impedido, o jogo tá parado, pois não, Edu? É o seguinte, importante é o seguinte, ó, se o Guarani tomar um gol, se o Tombense virar, o Guarani cai fora, hein? O Guarani termina como nono. Aí é o seguinte, se ele toma um gol, ele vai para 26 pontos, empata com Confiança, 7 vitórias para cada um, saldo 0 para os dois, Guarani e Confiança, gols pró. O Confiança tem 21, o Guarani tem 20. Então, por um gol, se o Guarani tomar um gol, por um gol, ele vai para nono colocado. Tá saindo o Giovani, a última mexida no Guarani, hein, Pepe? Isso mesmo, saindo o Giovani com a camisa número 8 para a entrada de mais um zagueiro. Vai fechar a casinha o técnico Matheus Costa, entra Lucas Rafael com a 13, quarto árbitro Matheus de Moraes Silva levantou a plaquinha, mais 7 minutos de acréscimos. Mais 7 minutos, sofrimento para o torcedor bugrino, um sofrimento praticamente desde o início do Campeonato Brasileiro da Série C. Contra as 3 primeiras rodadas, o Guarani perdeu as 3, saiu da zona do rebaixamento na 8ª rodada e agora está se classificando, mas ainda não tem a sua classificação carimbada. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais, sua casa e seu celular conectados a partir de R$ 129,99. Acesse desktop.com.br e confira. Tem falta o Guarani, foi derrubado o Bruno Santos, o Bugrão tem falta para bater, quem sabe o gol da classificação. 2-2 o placar do jogo, o Guarani vencia por 2-0, deu uma vacilada, um apagão, sofreu o gol de empate. Diego Torres vem para cobrança, vamos até 52 em Tombos, vem para cobrança, capricha Diego Torres, zagueiros na área, são 3 no total. Diego Torres vem para cobrança, é falta para o time do Guarani, já no tempo acrescido pelo árbitro paranaense Paulo Torresin. Ele vem para cobrança pela meia esquerda,
Partiu pra bola. Diego Torres levantou pra boca do gol. Passa por todo mundo. O Guarani ganha escanteio porque o último toque foi do camisa 16, Kaique. É escanteio pertinho da galera bugrina, Pepe. O Kaique, camisa 16, que entrou recentemente na partida, cortou ali a cobrança de falta do Diego Torres. Escanteio para o Guarani, que o próprio camisa 10 se encaminha para a cobrança. Finalzinho de jogo dramático para o torcedor bugrino. Guarani tem escanteio. Se fizer um gol, o Guarani carimba a classificação e vence o jogo. Vem Diego Torres para a cobrança. 47 minutos. Diego Torres para a cobrança do escanteio. Capricha que dá. Ele dá na direita, ele parte para a bola. Levantou para a boca do gol. Toque de cabeça do Márcio Silva. Ela subiu, foi embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta para o Tombense, Pepe. Pegou muito mal ali, sem jeito, o zagueiro Márcio Silva. Apenas tiro de meta para o Tombense. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. É hora de se fechar, Bugrão. Bola pro time do Tombense com Cleiton. Cleiton recolhe, domina perto da faixa central do gramado. Fez o passe pro zagueiro Wesley. Recolheu, dominou, olhou pra entrada da grande área, empurrou na ponta pra Júlio Henrique. Tentou cruzamento, bloqueia, toca na bola. Gabriel Silva, a bola sai. Lateral que o time do Tombense já cobrou. De novo Wesley. Olha pra área, prepara o cruzamento em direção ao Jupi. Dá o Persson! Sai do gol para fazer a defesa, não dá rebote para o time do Guarani, mas ele tem 8 segundos, agora são 6, 5, 4, tira essa bola logo aí, Dalberson, ele tira de qualquer maneira, levanta a bola para o grande ataque, tentando o Brunão, vai no corpo do Wesley, Wesley toca na bola, rebote e fica com o time do Tombense, o Wesley dominou, Luiz Miguel por trás, quase recuperou, mas cometeu a falta, acabou derrubando o zagueirão Fernando, o jogo tá parado, mas a falta é lá atrás para o time do Tombense. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, 33 anos, venha girar nossa roleta premiada, acesse rochaautopeças.com.br. Final de jogo dramático para o torcedor bugrino. Guarani não pode nem pensar em tomar um gol, porque senão fica de fora. O empate vai dando a classificação na 7ª posição. Para a gente já ter, para começar com chave de ouro, a segunda fase da competição com o derby no próximo fim de semana. Domina o time do Tombense, Wesley. Fechado o time do Guarani nesse momento, colocando uma linha ali de 6 jogadores da primeira linha defensiva do Guarani, até 7 nesse momento, porque o Tombense ataca, bola para Cleiton, 49, vamos até 52 no Almeidão, dominou Wesley, o zagueiro de frente pro gol, vem a bomba, a bola foi embora, mas desviou no meio do caminho, me parece que ele marcou escanteio ou tiro de meta, hein, Pepe? Eu também fiquei com a impressão que houve um desvio depois do chute do Wesley Martin. Vamos ver o que o árbitro marcou. Não desviou ninguém, não. Apenas tiro de meta para o goleiro Dalberson, Guarani todo recuado nesse momento, Boles. Não desviou em ninguém, não. Então é tiro de meta que o Dalberson vai cobrar. O ranking do Trata Brasil confirma: Campinas é líder em saneamento entre todas as cidades brasileiras e com nota 10 em todos os quesitos. Sanasa Campinas. Toca na bola Emerson, a bola fica nas mãos do goleiro Douglas Marques, claro, tem pressa, vai se despedindo da Série C, o time do Tombense, bola para Cleiton, foi muito forte, chegou primeiro o Lucas de Justin, protege no limite, a bola sai. Agora é o seguinte, né, CH? Cara, ele não precisaria passar pelo que está passando nesse momento, hein? Tinha o jogo na mão, 2-0, que vacilo incrível, tá faltando menos de 2 minutos, CH. Primeira vez que você me acionou no segundo tempo, eu disse o seguinte: o Guarani está economizando migalhas. E é o que aconteceu, o que está acontecendo. No segundo tempo, só o Tombense está jogando. O Guarani parou de jogar. E outra coisa, todos os jogadores que entraram no Guarani entraram mal. Guarani vinha pro ataque, mas o Bandeirinha marcou a falta do Luiz Miguel. Pra cima do Kaique, o jogo tá parado, falta que o Tombense cobrou. E o Tombense quer a vitória, hein? Quer a vitória de qualquer maneira. Terminou onde? Terminou Ponte 1, Londrina 0. Beleza, vamos juntos nesta reta final. Você ligado pelo YouTube, pelo FM 85,7. A Ponte, portanto, vence e termina na 2ª colocação, vice-líder da Série C. Está esperando os seus adversários nesse momento. Vamos com derby. Vamos com derby já na próxima fase. Bola para o time do Tombense. Recolhe, domina Wesley. Wesley soltou para Fernando. Fernando para Jefferson. Renan Marques, camisa 10 aí. Abertura na ponta para Júlio Henrique. Dominou, tentou a finta. Emerson na marcação. Entre as pernas do Emerson. Linda jogada. Júlio Henrique no fundo. Cruzou para a boca do gol. Tira a defesa. Olha a sobra da bola. Kaique na área. Rolou para Fabrício. Dominou, limpou. Tentou bater para o gol. Foi bloqueado. Ainda insiste Fabrício. Leva para o fundo.
Ronaldo, ele rola para Júlio Henrique, pé direito, levantou para a boca do gol, desvio de cabeça, Dalberson para defender. Ficou esperando a bola subiu e caiu nas mãos do goleiro Bugrino. 51 minutos e meio, vai terminar o jogo no Meidão. O torcedor Bugrino perde o final do jogo. Guarani de desacreditado. Muitos diziam que o Guarani disputaria a Série D do próximo ano, cairia para a 4ª divisão, mas em uma campanha de recuperação depois da chegada do técnico Matheus Costa, o Guarani está classificado. Apita o árbitro! Acabou! O Bugrão, camisa forte, camisa pesada, camisa de um campeão brasileiro, lutou com todas as suas forças, de um time que começou muito mal a competição. Foram 3 derrotas nos 3 primeiros jogos, um time praticamente desacreditado, mas que conseguiu a sua recuperação, uma recuperação incrível na competição, desde a 8ª rodada, quando saiu da zona do rebaixamento, aos poucos, caminhando, mesmo diante de trocas de treinadores, o Guarani garante a classificação. 2 para o Guarani, 2 para o Tombense. O Bugrão está classificado. Que vem a segunda e decisiva fase. Agora serão 8 times, 2 grupos com 4 times. Serão 6 lutas, 6 batalhas, 6 finais e muito provavelmente logo de cara com derby. 2 para o Guarani, 2 também para o Tombense. Pode cravar aí, torcedor bugrino. Bugrão na próxima fase da Série C. Vem aí na sequência do futebol da Bandeirantes, você ligado em 85,7 pelo YouTube, pelos aplicativos. O apito final e até já. Jornada Esportiva. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, vai. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Edu Pinheiro. É o seguinte, hein? Que rodada, Ponte 1, Londrina 0, Tombense 2, Guarani 2, estava 2-0 Guarani, Náutico 3, Ituano 0, Confiança 1, Retrô 0, Maringá 3, Caxias 0, Ipiranga 1, Figueirense 0, Brusque 2, CSA 0, Floresta marca o segundo gol, Floresta 2, São Bernardo 0 e ABC 0, Itabaiana 1. Só está faltando aqui Anápolis e Botafogo da Paraíba. O Anápolis vence por 1-0. Deixa eu ver aqui, o Floresta terminou 2-0. Bom, é o seguinte, resumindo aqui, então Ponte e Guarani no mesmo grupo,
Teremos derby já no próximo final de semana. Vamos lá, o grupo é Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta. Confiança, Ipiranga e Ituano ficaram de fora. Vou repetir, grupo B é Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta. No grupo C de casa, Ponte termina em segundo lugar, hein? Ponte, Náutico, Brusque e Guarani. Ponte, Náutico, Brusque e Guarani. Então pedi pro Pedro, você me ouve, Pedrão? Pedro Piscinato. Só a primeira rodada é a seguinte. Londrina, classificada. Sábado ou domingo. Então, sábado ou domingo, o derby vai ser no Brinco. Na segunda rodada, aqui Ponte e Brusque. O Guarani na segunda rodada pega o Náutico lá. Na terceira rodada, nós teremos Guarani e Brusque no Brinco e a Ponte pega o Náutico em Recife. Ok? Então, segundo turno vai começar com Ponte e Náutico aqui, Brusque e Guarani lá. Penúltima rodada, Guarani e Náutico aqui, Brusque e Ponte lá. E na última rodada, o derby vai ser no Majestoso, hein? 11 ou 12 de outubro, sábado, domingo, Ponte e Guarani. Ou seja, a Ponte, ela vai fazer nesse SH, vai fazer no segundo turno, ela vai fazer só um jogo aqui em Campinas. Não, 2. Aliás, ela vai fazer 2 jogos em Campinas, isso, o Náutico e o derby. E com os postulantes mais fortes, na minha opinião, em Campinas, no segundo turno. Joga ou 4 ou 5 de outubro contra... Agora eu me perdi aqui. Desculpa. Dia 27 de setembro ou dia 28, né? A Ponte joga contra o Náutico em Campinas. E aí fecha com o Guarani em casa. É uma vantagem significativa, Edu. Porque o segundo colocado, ele tem realmente essa prerrogativa de fazer 2 jogos em casa no segundo turno, tá? Então o Guarani é o contrário, né? O Guarani no primeiro turno tem o derby e tem o Brusque, né? Só sai fora contra o Náutico. E aí no segundo turno, o Guarani, ele tem fora, né? 2. Ele tem 2 jogos fora. A quarta, ele tem Brusque, né? Guarani Brusque lá. Tem o Náutico aqui e... a Ponte no Majestoso. A gente fala fora, mas eu mando em Campinas e tal. Mas deu pra ouvir. Olha, como é que estamos no Majestoso? 1-0 Ponte, gol do Toró. Marcado a 13 minutos do segundo tempo. E aqui, olha, gente, quando tava 2-2, tava 2-0 pro Guarani. Só para explicar pro ouvinte, 2-0 pro Guarani. E aí, o segundo gol foi do Bruno Santos a 26 segundo tempo. Aí o Jupi marcou a 30 pro Tombense, diminui. E aí, pênalti pro Tombense, o Luiz Felipe marcou a 39, 2-2. Chegou nessa situação, se o Guarani sofresse o terceiro gol, se perdesse, o Guarani terminaria como 9º colocado, hein? Entraria o Confiança no lugar do Guarani por 1 gol. Empataria em pontos, número de vitórias, no saldo e no gols pró por 1 gol.